Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 15. Regresso. P.U.G. tinha os olhos postos no fogo. O pequeno braseiro do gabinete lançava um padrão de luzes bruxuleantes nas paredes e no teto. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo a exaustão em toda a estrutura de seu ser. Estivera trabalhando desde a visão de Rogen, dormindo e comendo somente quando Catala o forçava a se afastar dos estudos. Naquele momento, fechava com cuidado um dos muitos livros de Macros. Já fazia uma semana que os lia exaustivamente. Desde que fora confrontado com as impossibilidades da visão de Rogen, procurara todos os fragmentos de informação ao seu alcance. Somente outro mago Emidemia tivera conhecimentos relacionados com o mundo de Kelevan, e essa pessoa fora Macros, o negro. O que quer que fosse aquela presença maleca na visão, ela falará em um idioma que talvez só fosse reconhecido por umas 5.000 pessoas em Emidemia. Se chegasse a tanto, Pug, Catala, Lore, Kazumi, a sua guarnição Tsurani Lamut e algumas centenas de ex-prisioneiros espalhados pela costa extrema. De todos, somente Pug conseguia entender totalmente as palavras proferidas na visão de Gamina, pois se tratava de um dialeto remoto, um antepassado extinto do idioma Tsurani do presente. Pug procurava em vão na biblioteca de Macros a menor alusão que fosse, na tentativa de descobrir o que era aquela presença obscura. Das centenas de volumes que Macros legara a Pug e a Kugan, só um terço já tinha sido catalogado. Macros, por meio de seu servo Gatis, uma criatura semelhante aos goblins, providenciara uma lista com todos os títulos. Às vezes, a lista se revelava muito útil, pois a obra era reconhecida somente pelo título. Em outros casos, era inútil até a leitura do livro. Eram 72 as obras com o título Magia, além de uma dúzia de outras ocorrências de vários livros com a mesma denominação. Em busca de possíveis pistas quanto à natureza daquilo que enfrentavam, Pug fechará-se com as obras remanescentes e começara a passar os olhos em todas na esperança de achar alguma informação útil. Sentado, com o livro nos joelhos, tinha uma certeza crescente sobre o que deveria fazer. Pug colocou o livro com delicadeza na escrivaninha e saiu do gabinete. Desceu as escadas até o corredor que ligava todos os cômodos que já eram utilizados no edifício da academia. As obras no prédio mais alto, ao lado da torre, que abrigava a sala de trabalho, foram interrompidas por causa da chuva que caía em Doca da Estrela. Uma rajada fria soprou por uma fenda na parede e Pug ajeitou o manto negro ao redor de si ao entrar no salão de refeições que, no momento, era usado como sala de estar. Catala olhou de onde estava sentada bordando, ao lado da lareira, em uma das cadeiras confortáveis que ocupavam metade do espaço comum. O irmão Dominique e Kuga estavam conversando, e o mago corpulento fumava seu onipresente cachimbo. Kazumi observava William e Gamina jogarem xadrez em um canto, seus pequenos rostos concentrados no exercício de suas recém-adquiridas habilidades no jogo. William fora um aluno desinteressado do xadrez, até a garota mostrar interesse. Ser derrotado por ela parecia revelar seu espírito competitivo, até então limitado às brincadeiras com bolas. Pug pensou consigo que, quando o tempo permitisse, teria de investigar os dons daquelas crianças com mais atenção. Se o tempo permitisse. Meeshon entrou com um jarro de vinho e ofereceu um cálice a Pug, que agradeceu, sentando-se ao lado da esposa. O jantar ainda demorará 1 hora, disse Catala. Achei que teria de buscá-lo à força. Terminei o trabalho que fazia e decidi relaxar um pouco antes do jantar. Ainda bem. Você se esforça demais, Pug. No ensino, na supervisão da construção desse edifício monstruoso, e agora, fica fechado no gabinete e passa pouco tempo conosco. Pug sorriu. Está me dando bronca? É uma das regalias conjugais, disse ela, devolvendo o sorriso. Catala não costumava brigar com ele. Qualquer descontentamento que sentisse era expressado com franqueza e rapidamente era resolvido, fosse porque um dos dois cedia, fosse porque um aceitava a opinião do outro. Pug olhou ao redor. Onde está Garda? Bah, está vendo?
Kulgan respondeu. Se não ficasse tanto tempo trancado na sua torre, teria lembrado que ele partiu hoje para Chamata para poder enviar missivas a Leon pelo mensageiro militar. Volta daqui a uma semana. Foi sozinho? Kulgan recostou-se na cadeira. Fiz uma leitura do futuro. A chuva irá durar 3 dias. Muitos dos trabalhadores voltaram às suas casas para uma visita curta em vez de ficarem nos alojamentos improvisados durante estes 3 dias. Garda os acompanhou. O que você andou vasculhando na torre nesses últimos dias? Há quase uma semana que não profere uma palavra cortês. Pug olhou para todos os que se encontravam presentes na sala com ele. Katala parecia absorta em seus bordados, mas ele sabia que ela escutava atentamente, à espera de sua resposta. As crianças estavam absortas no jogo. Kulgan e Dominique o olhavam com ar evidentemente interessado. Tenho lido as obras de Macros, na esperança de descobrir alguma coisa que nos dê uma pista. Quero saber qual atitude devemos tomar. E você? Eu e o Dominique temos ido ouvir o conselho de outros na aldeia. Conseguimos chegar a algumas conclusões. Quais? Agora que Rogen está recuperado e conseguiu nos contar com detalhes que viu em sua visão, alguns de nossos jovens mais talentosos têm se dedicado ao problema. Pug percebeu que havia uma mistura de diversão e orgulho nas palavras do mago mais velho. O que quer que esteja por aí querendo prejudicar o reino, ou Midemia, tem suas próprias limitações. Suponhamos, por um momento, que se trate, tal como você teme, de algum ser maleco que conseguiu passar de Kelevan pela fenda, sabe-se lá como, durante a guerra do portal. Seja como for, esse ser tem fraquezas e teme se revelar totalmente. Pode explicar melhor, por favor? Pediu Pug, o cansaço vencido pelo interesse. Vamos partir do princípio de que essa entidade é originária do mundo de Kazumi, para não termos de procurar outras explicações exóticas para o uso que faz um antiquíssimo dialeto Tsurani. Contudo, ao contrário dos antigos aliados de Kazumi, ele não chegou para conquistar abertamente. Antes, procurou outros para usar como instrumentos. Vamos presumir que, de alguma forma, ele passou pelo portal, que está fechado há 1 ano, o que significa que está por aqui pelo menos desde aquela época, talvez já esteja aqui há 11 anos, reunindo servos como sacerdotes pantatianos. Em seguida, procurou estabelecer-se por meio de Moredel, o Belo, como Rogen o descreveu. O que temo de temer efetivamente é a presença maleca por trás desse belo Moredel e dos outros, pois aí reside o autor supremo desse assunto sanguinário. Ora, se tudo isso for verdade, ele procura manipular e recorrer à artimanha, em vez de usar força bruta. Por quê? Pode estar fraco demais para agir e por isso precisa recorrer a outros, ou aguarda o momento certo até ser capaz de revelar sua verdadeira natureza e se mostrar a todos. Tudo isso significa que continuamos precisando descobrir a identidade e natureza dessa entidade, desse poder. De fato, também andamos especulando um pouco partindo do pressuposto de que o que enfrentamos não veio de Kelevan. Não perca tempo com isso, Kulgan. Pug interrompeu. Temo de continuar com a suposição de que o que enfrentamos é efetivamente de Kelevan, pois isso, pelo menos, nos aponta um caminho. Se Murmandamos não passar de um rei feiticeiro Moredel qualquer reclamando o que é seu e que, por acaso, fala um idioma Tsurani há muito desaparecido, isso podemos enfrentar. Já uma invasão de um poder obscuro de Kelevan, é daí que temos de partir. Kulgan suspirou sonoramente e voltou a acender o cachimbo apagado. Quem dera tivéssemos mais tempo e mais ideias sobre a forma de agir. Quem me dera termos a possibilidade de examinar alguns aspectos desse fenômeno sem correr riscos. Tenho 1000 desejos, mas quero, sobretudo, um livro com um testemunho confiável sobre essa coisa. Há um lugar onde essa obra pode existir. Onde? Dominique perguntou. De bom grado acompanharia vocês, ou qualquer outra pessoa, a um lugar desses, independentemente dos riscos. Kulgan soltou uma gargalhada amarga. Não me parece possível, bom irmão. Meu antigo aluno fala de um lugar em outro mundo. Kulgan olhou chamente para Pug. A biblioteca da Assembleia. A Assembleia? Kazumi questionou. Pug reparou que Katala ficará tensa. Lá. É provável que estejam as respostas que ajudarão na batalha que se aproxima, disse Pug. Katala não tirou os olhos do bordado, mas afirmou, em tom controlado, ainda bem que o portal está fechado e não pode ser reaberto, a não ser por acaso. Talvez já tenham dado ordens para executar você. Lembre que a sua condição de grande foi questionada antes do ataque ao imperador. Alguma dúvida de que você foi declarado fora da lei? Não, ainda bem que não há forma de voltar. Há uma forma, Pug retorquiu. Imediatamente, Katala olhou enfurecida. Não, você não pode voltar. Como pode haver forma de voltar? Kulgan perguntou. Quando estudei para obter o manto negro, deram-me uma tarefa now, explicou Pug. No topo da torre da aprovação, testemunhei uma visão antiga, da época do forasteiro, uma estrela errante que ameaçava Kelevan. Foi Macros quem salvou aquele mundo, intervindo no último minuto. Macros estava novamente em Kelevan no dia em que quase destruiu o grande estádio imperial. Sempre foi tão óbvio e só esta semana compreendi. Macros conseguia viajar entre os mundos quando quisesse, exclamou Kulgan, a compreensão inundando seus olhos. Ele tinha meio de criar portais que podiam ser controlados. E eu descobri como ele fazia. Um de seus livros contém instruções claras. Você não pode ir, murmurou Katala. Ele estendeu o braço e pegou suas mãos, cujos nós dos dedos estavam brancos. Tenho de ir, voltou-se para Kulgan e Dominique. Tenho meios para voltar à Assembleia e devo usá-los.
De outro modo, caso Murmandamu seja um servo de algum poder maléfico de Kelevan ou simplesmente uma distração enquanto tal poder ganha força, estaremos perdidos, sem nenhuma sombra de esperança. Para descobrirmos uma forma de lidar com tal poder, é preciso, em primeiro lugar, identificá-lo, descobrir sua verdadeira natureza. E, para isso, tenho de ir a Kelevan. Ele olhou para a esposa e depois para Kugan. Voltarei a Tsuranoni. Oi, Meeshon, quem falou primeiro. Muito bem. Quando nós vamos partir? Nós? Tenho de ir sozinho. Você não pode ir sozinho, retrucou o alto homem livre, como se tal pensamento fosse completamente absurdo. Quando partimos, Pug olhou para Meeshon. Você não fala o idioma deles. E você é alto demais para se passar por um Tsurani. Serei seu escravo. Lá, escravos miquemianos, você já disse muitas vezes. O tom indicava que a discussão terminava por ali. Ele olhou de Katala para Kugan e acrescentou. Não haveria um momento de tranquilidade para que se acontecesse alguma coisa a você. William se aproximou, com Gamina logo atrás. Papai, por favor, leve Meeshon com você. Por favor. Muito bem. Pug ergueu as mãos. Pensaremos em um disfarce. Me sinto um pouco melhor, disse Kugan, embora se trate de uma afirmação relativa, não uma aprovação. Sua objeção foi devidamente registrada. Como o assunto foi abordado, Dominique se manifestou. Também desejo me oferecer para acompanhá-lo. Você se ofereceu antes mesmo de saber aonde eu ia. De um midemiano ainda consigo tomar conta, mas de 2 seria trabalhoso. Tenho pontos a meu favor, respondeu Dominique. Conheço as artes de curandeiro e consigo executar magia. Além disso, tenho braços fortes e consigo brandir uma massa. Pug olhou atentamente para o monge. Você é pouco mais alto do que eu. É possível que passe por um Tsurani, mas persiste o problema do idioma. Na Ordem de Shab dispomos de meios mágicos para aprender idiomas. Enquanto você prepara os feitiços do portal, posso aprender o idioma Tsurani, ao mesmo tempo, ajudar Meeshon a aprendê-lo também, se a senhora Katala e o conde Kazumi estiverem dispostos a ajudar. Eu posso ajudar, William disse. Eu falo Tsurani. Katala não parecia nada satisfeita, mas acabou concordando. Eu também posso ajudar, disse Kazumi por fim, parecendo inquieto. De todos aqui presentes, Kazumi, disse Kugan, achei que seria quem mais ansiava por uma oportunidade de retornar, porém você se manteve calado. Quando o último portal foi destruído, minha vida em Kelevan terminou. Agora sou o conde de Lamut. Meu tempo no império de Tsuranoni não passa de uma memória. Mesmo que o retorno seja possível, não o farei, pois prestei um juramento ao rei. No entanto, dirigiu-se a Pug. Você poderia levar cartas minhas a meu pai, a meu irmão? Eles não têm como saber que ainda estou vivo, quanto mais que prosperei. Claro que sim. Nada mais justo. Pug virou-se para Katala, acrescentando. Meu amor, pode fazer 2 túnicas da ordem de Antukama? Ela cormou com a cabeça. Pug explicou aos demais. Trata-se de uma ordem missionária. É habitual avistar seus membros viajando de um lado para outro. Assim disfarçados, não atrairemos muita atenção enquanto andarmos por lá. Meeshon poderá fazer o papel de nosso escravo. Continua a não gostar da ideia. Kugan armou. Não estou nada feliz. Meeshon olhou para o mago corpulento. Você sempre está preocupado, mesmo quando está feliz. Pug riu. Katala rodeou o marido com os braços, se abraçou com força. Ela também não estava nada feliz. Katala mostrou a túnica, dizendo, experimente. Pug achou que lhe servia perfeitamente. A esposa tivera o cuidado de escolher os tecidos mais parecidos com os que eram usados em Kelevan. Pug se reunirá diariamente com membros da comunidade, delegando responsabilidades durante sua ausência. E, embora ninguém o dissesse, estava implícito que essas responsabilidades poderiam se prolongar, pois havia a possibilidade de não conseguir voltar. Dominique aprendia Tsurani com Kazumi e William, além de ajudar Meeshon a dominar o idioma. Kugan estudava as obras de Macro sobre portais de modo a auxiliar Pug na formação de um. Kugan entrou nos aposentos de Pug enquanto Katala examinava seu trabalho de costura. Vai sentir frio só com isso. O meu mundo é um lugar quente. Kugan, Katala explicou. Estas vestes leves são as habitualmente usadas por lá. Também pelas mulheres. Quando ela cormou, puxando uma cadeira, ele retrucou. Que indecente. William e Gamina entraram correndo. A menina estava completamente diferente desde que soube da recuperação de Rogen. Era a companhia constante de William nas brincadeiras, competindo e discutindo como se fossem irmãos. Katala alojara em um quarto ao lado do de William, na ala da família, enquanto o velho se recuperava. Meeshon, vem aí. O menino gritou e desatou a gargalhar enquanto girava em um círculo de alegria. Imitando William, Gamina também começou a rir, girando, enquanto Kugan e Pug trocavam olhares curiosos. Aquele era o primeiro som audível produzido pela menina. Meeshon entrou e o riso dos adultos se juntou ao das crianças. As pernas e os braços peludos do corpulento homem da Oresta sobressaíam, sob a curta túnica, e as sandálias que imitavam os calçados Tsurani pareciam envergonhá-lo. Olhou ao redor. O que tem tanta graça? Estou tão habituado a ver você com roupas de caçador que nem imaginava como era sua aparência. Kugan respondeu. Ficou só um pouco diferente do que eu imaginava, acrescentou Pug, e tentou abafar uma gargalhada. O homem livre abanou a cabeça, indignado. Já acabaram? Quando partimos? Amanhã de manhã, ao primeiros raios de sol, Pug informou. E, na mesma hora, todas as risadas cessaram.
Aguardaram em silêncio ao redor da colina da grande árvore, na parte norte da ilha da Doca da Estrela. A chuva cessara, embora soprasse um vento úmido e frio que prometia mais chuva. Grande parte da comunidade viera se despedir de Pug, Dominique e Meeshon. Katala estava ao lado de Kugan, com as mãos nos ombros de William. Gamina agarrava a saia de Katala com força, com um ar nervoso e ligeiramente apavorado. Pug estava sozinho, consultando o pergaminho que ele mesmo escrevera. Perto dele, Meeshon e Dominique aguardavam, tremendo de frio, enquanto escutavam Kazumi. O conde falava incessantemente de todos os detalhes dos hábitos e da vida dos Surani, de que conseguia lembrar e que poderiam se revelar importantes. Sempre havia um detalhe que tinha esquecido. O homem livre tinha na mão a mala de viagem que Pug preparara, com os objetos habitualmente levados por sacerdotes. Também colocará, debaixo desses objetos, alguns itens que um sacerdote de Kelevan normalmente não possuía, armas e moedas de metal, uma fortuna segundo os padrões kelevaneses. Kugan aproximou-se do local indicado por Pug, trazendo um bastão entalhado em madeira por um artesão da aldeia. Colocou com reza no chão. Depois, pegou outro que lhe passaram e colocou a 1 metro do primeiro. Afastou-se quando Pug começou a ler do pergaminho. Entre os bastões, surgiu um campo de luz com as cores do arco-íris dançando para cima e para baixo. Ouviu-se um crepitar. No ar, pairava o cheiro acre e pungente que surge após a queda de um relâmpago. A luz começou a se expandir e a mudar de cor, movendo-se mais depressa pelo espectro até brilhar em um único tom esbranquiçado. Aumentou em intensidade até se tornar brilhante demais para que fosse possível olhá-la diretamente. A voz de Pug continuava o cântico, até que se ouviu uma explosão, como se um trovão retumbasse entre os bastões, seguida por uma rajada de vento que se dirigiu para a abertura, como se tivesse ocorrido uma súbita sucção de ar. Pug guardou o pergaminho e contemplou o que acabará de criar. Um quadrado bruxuleante de nada, acinzentado, entre 2 bastões verticais. Eu vou primeiro, disse, fazendo o sinal a Dominique. O portal foi direcionado para uma clareira atrás de minha antiga propriedade, mas pode ter surgido em outro lugar. Caso o ambiente se revelasse adverso, contornaria o poste e entraria novamente pelo mesmo lado para voltar a aparecer em Midemia, como se tivesse passado por um arco. Isso, se conseguisse. Virou-se e sorriu para Katala e William. Olhou se remexia, nervoso, mas a pressão tranquilizadora de Katala nos ombros do garoto o acalmou. Limitou-se Y a fazer um aceno com a cabeça, mantendo o rosto sereno. Pug entrou no portal e desapareceu. Diante daquela visão, alguns suspiraram, pois só parte do presente sabia o que iria acontecer. Os momentos seguintes se arrastaram, enquanto muitos prendiam a respiração inconscientemente. De repente, Pug surgiu do outro lado do portal, e todos os que aguardavam soltaram um audível suspiro de alívio. Ele se aproximou do demais e disse: ele surgiu exatamente onde eu esperava que surgisse. O feitiço de Macros é impecável. Pegou nas mãos de Katala. Está ao lado do lago de reflexão, na clareira de meditação. Katala engoliu as lágrimas. Quando fora senhora daquela grande propriedade, tinha cuidado das ores ao redor daquele lago, onde existia um banco solitário virado para as águas tranquilas. Acenou indicando que entenderá, e Pug abraçou e depois a William. Quando se ajoelhou na frente do filho, Gamina, de repente, atirou os braços ao redor do pescoço de Pug. Tenha cuidado. Ele a abraçou de volta. Terei, pequenina. Pug fez um sinal para que Dominique e Meeshon seguissem e atravessou o portal. Hesitaram um milésimo de segundo e o seguiram através daquela mancha acinzentada. Os outros ficaram longos minutos olhando para lá depois que os 3 desapareceram. A chuva voltou a cair. Ninguém queria ir embora. Porém, quando a chuva se tornou mais insistente, Kugan disse: os que foram designados para Karen de vigia permaneçam aqui. Os demais voltem ao trabalho. As pessoas afastaram-se com lentidão e ninguém levou a mal o tom severo de Kugan. Todos partilhavam de sua preocupação. Aju, o principal jardineiro da propriedade de Netorra, na cidade de Ontose, virou-se e viu 3 forasteiros vindo pelo caminho da clareira de meditação em direção à mansão. 2 eram sacerdotes de Antukama, o portador da saúde abençoada, embora fossem ambos de uma altura incomum para sacerdotes. Atrás vinha o escravo pedinte, um gigante bárbaro feito prisioneiro na recente guerra. Yagu estremeceu, pois era um indivíduo pavoroso que tinha uma horrível cicatriz na face esquerda. Em uma cultura de guerreiros, Yagu era um homem gentil, preferindo a companhia das ores e das plantas à companhia dos homens que falavam apenas sobre guerra e honra. Ainda assim, tinha de cumprir seu dever para com a casa de seu amo, então se dirigiu aos 3 forasteiros. Quando o viram, pararam. Yagu foi primeiro a fazer uma reverência, uma vez que seria ele a iniciar a conversa, uma cortesia comum enquanto não se determinava a posição social de cada um. Saudações, honrados sacerdotes. Quem ousa interromper seu percurso é Yagu, o jardineiro. Pug e Dominique fizeram uma reverência. Meeshon aguardou atrás, ignorado, como era hábito. Saudações, Yagu, cumprimentou o Pug. Para 2 humildes sacerdotes de Antukama, sua presença não constitui uma interrupção. Como está? Estou bem, obrigado. Yagu respondeu, terminando assim as saudações formais dirigidas a desconhecidos. Em seguida, assumiu uma atitude altiva, cruzando os braços e estufando o peito. O que traz os sacerdotes de Antukama à casa de meu amo? Viajamos, disseram, para a cidade das planícies, respondeu Pug. Quando passávamos, vimos esta casa e esperávamos poder pedir uma refeição, pois somos pobres missionários. Seria possível?
Pug sabia que não cabia a Yagu responder, mas deixou o jardineiro magricela fingir que podia decidir. O jardineiro afagou o queixo. Podem pedir, mas não sei se irão recusar ou alimentá-los. Venham, vou dizer onde fica a cozinha. Enquanto avançavam para a porta, Pug falou novamente. Posso perguntar quem vive nesta espantosa residência? Demonstrando orgulho na glória retratada de seu amo, Yagu respondeu. Esta é a casa de Netorra, conhecido por todos como aquele que se ergue veloz. Pug simulou desconhecimento, embora tivesse ficado satisfeito por saber que seu antigo serviçal ainda era o dono da propriedade. Talvez, disse Pug, não fosse uma grande ofensa se humildes sacerdotes apresentassem seus cumprimentos a uma pessoa de tal grandiosidade. Yagu franziu o senho. Seu amo era muito ocupado, embora também reservasse tempo para gente como aquela. Não ficaria satisfeito se descobrisse que o jardineiro tomara a liberdade de afastá-los, ainda que fossem pouco mais que pedintes e não pertencessem a uma seita poderosa, como servos de Xoxocan ou de Jura. Vou perguntar a ele. Pode ser que meu amo disponha de um pouco de tempo para recebê-los. Se não for possível, talvez consigam ainda assim uma refeição. O jardineiro levou-os até uma porta que Pug sabia dar para a área da cozinha. O sol vespertino caía sobre eles quando o jardineiro desapareceu dentro da casa. A residência compunha-se de um conjunto estranho de edifícios interligados. Fora construída por Pug quase 2 anos antes, dando início a uma espécie de revolução na arquitetura Tsurani, embora ele duvidasse que a tendência tivesse persistido, dada a sensibilidade do Tsurani ao sucesso na política. A porta deslizou e uma mulher saiu, seguida por Yagu. Pug fez uma reverência sem lhe mostrar o rosto. Era Almorela, uma antiga escrava que Pug libertara e que se casara com Netorra. Fora a melhor amiga de Catala. Minha senhora concordou benevolentemente em falar com o sacerdote de Antucama, disse Yagu. Como está, senhora? Disse Pug, mantendo a reverência. Ao ouvir sua voz, Almorela agarrou-se à batente da porta enquanto tentava recuperar o fôlego. Quando Pug se endireitou, ela se forçou a respirar para dizer, eu estou bem. Ela regalou os olhos ao começar a pronunciar o nome Tsurani de Pug, mas o mago balançou a cabeça. Já tive o prazer de conhecer seu honorável marido. Espero que ele possa conceder um momento a um velho conhecido. Em tom quase inaudível, Almorela respondeu. Meu marido tem sempre tempo para velhos amigos. Ela os convidou a entrar e fechou a porta. Yagu ficou do lado de fora por um momento, pasmo com o comportamento da patroa. No entanto, quando a porta se fechou, deslizando, encolheu os ombros e voltou às suas amadas plantas. Quem é que poderia entender os ricos? O Morello os conduziu depressa, em silêncio pela cozinha. Lutava para manter a compostura, mal conseguindo disfarçar as mãos trêmulas ao passar por 3 escravos sobressaltados que não repararam no estado agitado da patroa, pois tinham os olhos cravados em Meeshon, o maior escravo bárbaro que já haviam visto, um verdadeiro gigante, mesmo entre os gigantes. Ao chegarem ao antigo gabinete de trabalho de Pug, ela deslizou a porta e sussurrou. Vou chamar meu marido. Entraram e sentaram-se em almofadas fofas no chão, Meeshon mostrando alguma dificuldade. Pug olhou em volta e reparou que pouco fora mudado. Teve a estranha sensação de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, pois quase conseguia se imaginar abrindo a porta e encontrando Catala e William brincando no jardim. Contudo, estava trajando as vestes de cor amarelo açafrão do sacerdote de Antucama, e não o negro dos grandes, e era possível que um perigo terrível estivesse prestes a cair sobre os 2 mundos aos quais seu destino parecia eternamente entrelaçado. Ao mesmo tempo que dera início à pesquisa para retornar a Kelevan, uma tênue ideia começara a se formar nos cons da mente de Pug. Ele sentia que seu inconsciente operava como tantas vezes acontecia, resolvendo um problema enquanto sua atenção estava centrada em outro. Havia algo nos acontecimentos em Midemia que possuía uma estranha e vaga familiaridade, e ele sabia que em breve o compreenderia. A porta deslizou e um homem entrou, seguido por Almorela. Ela fechou a porta, enquanto o homem fazia uma reverência bastante pronunciada. Honra a minha casa, grande. Honra sejam feitas à sua casa, Netorra. Como você está? Estou bem, grande. Em que posso servi-lo? Sente-se e me conte como está o império. Sem hesitar, Netorra sentou-se. E Shindar ainda governa a cidade sagrada? A luz do céu ainda governa o império. E quanto ao senhor da guerra? Almeixo, aquele que conhecia como senhor da guerra, agiu oradamente e pôs-me a própria vida depois que o senhor humilhou nos torneios imperiais. Seu sobrinho, Ashantukar, usa agora o branco e dourado. Ele pertence à família Uashatukan, que se beneficiou com a morte de outros quando a paz sofreu uma traição. Todos os que apresentaram pretensões fortes foram mortos e muitos com pretensões tão válidas quanto as dele posição de senhor da guerra foram controlados. A facção bélica ainda controla o Conselho Supremo com pulso firme. Pug ponderou. Com a facção bélica ainda no controle das nações, seriam escassas as probabilidades de encontrar ouvidos compreensivos no Conselho Supremo, embora fosse provável que o jogo do Conselho continuasse em andamento. Aquela disputa terrível e aparentemente interminável pelo poder poderia criar a oportunidade para encontrar uma aliança. E a Assembleia? Enviei tudo o que solicitou, grande. Todo o resto foi queimado em uma fogueira, como ordenado. Recebi somente uma nota de agradecimento do grande Uxopepa, e nada mais. Sobre o que se tem falado no mercado, há meses que não ouço qualquer referência a seu nome. No entanto, logo após sua partida, dizia-se que o senhor tentou atrair a luz do céu para uma cilada, o que provocou sua desonra. O senhor foi considerado criminoso e proscrito pela Assembleia, o primeiro de quem foi retirado o manto negro. Suas palavras já não são lei.
Quem quer que o ajude corre o risco de perder a vida, bem como as vidas de toda a sua família e ainda as vidas de seu clã. Pug se levantou. Não vamos nos demorar aqui, velho amigo. Não quero arriscar suas vidas, nem as vidas de seu clã. Netoha falou enquanto se dirigia à porta para abri-la. Conheço melhor do que a maior parte das pessoas. Sei que jamais faria aquilo de que é acusado, grande. Não sou mais um grande, por decreto da Assembleia. Nesse caso, honro o homem, Milamber, disse, usando o nome Tsurani de Pug. Muita coisa você nos deu. O nome Netoha do Xiximeixa encontra-se nos anais do clã Uzan. Devido à sua generosidade, meus rios prosperarão. Filhos? Almorela deu uma palmadinha na barriga. Na próxima estação de cultivo, os sacerdotes curandeiros acham que são gêmeos. Katala vai cair duplamente feliz. Primeiro, por saber que a irmã de seu coração está bem de saúde. Segundo, por saber que será mãe. Os olhos de Almorela transbordaram de lágrimas. Katala está bem? E o menino? Minha mulher e meu filho estão bem e com muitas saudades. Retorne com nossos cumprimentos e amizade, Milamber. Rezei para que um dia pudéssemos voltar a nos encontrar. Talvez isso venha a acontecer de novo. Não digo logo, mas um dia. Netoha, o padrão se encontra intacto? Sim, Milamber. Pouco mudou. Esta ainda é sua casa. Pug levantou-se e fez sinal para que os companheiros o seguissem. Talvez precise dele para um retorno rápido às minhas próprias terras. Se eu tocar 2 vezes o gongo de chegada, retirem todos a casa, pois poderão vir outros atrás de mim que lhes poderão fazer mal. Espero que isso não aconteça. Seja feita a sua vontade, Milamber. Saíram do gabinete e se dirigiram à sala do padrão. Na clareira ao lado do lago se encontra o meio que me fará voltar para casa. Peço que permaneça intacto até eu fechar. Assim será. Darei instruções aos vigias da propriedade para que não deixem ninguém entrar na clareira. Para onde vai, Milamber? Perguntou Almorela. Da porta. Isso não revelarei, pois não poderão forçá-la a contar aquilo que não sabe. Vocês já correm perigo simplesmente por eu estar debaixo de seu teto. Não revelarei mais nada. Sem mais palavras, levou Dominique e Meesham para a sala do padrão e fechou a porta. Retirando o pergaminho da bolsa do cinto, Pug colocou no centro de um grande padrão de azulejos, uma representação de 3 gônios. Estava selado com lacre preto, gravado com uma grande marca do anel de um grande. Estou enviando uma mensagem a um amigo. Com este símbolo, ninguém se atreverá a tocá-la a não ser aquele a quem é dirigida. Fechou os olhos por um instante. De repente, o pergaminho desapareceu. Pug fez sinal a Dominique e a Meesham para que caçem ao seu lado no padrão. Todos os grandes do Império possuem um padrão em casa. Cada padrão é exclusivo e, ao recordá-lo detalhadamente, o mago consegue se transportar ou enviar um objeto para esse ponto. Em alguns raros casos, um lugar que seja muito familiar, tal como a cozinha em Criden onde trabalhei quando era criança, também pode servir como padrão. É habitual fazer soar um gongo para anunciar nossa chegada, embora desta vez talvez seja melhor nos abstermos disso. Venham! Agarrou os 2, fechou os olhos e proferiu um encantamento. De repente, tudo pareceu cair embaralhado e a sala pareceu mudar ao seu redor. O que? Dominique disse, mas logo percebeu que tinham sido transportados para outro lugar. Olhou para baixo, vendo que se tratava de um padrão diferente, semelhante a uma flor decorativa vermelha e amarela. Pug explicou. O homem que vive aqui é irmão de um de meus antigos mestres, para o qual o padrão foi colocado. Esse grande visita esta casa com frequência. Espero ainda poder encontrar amigos por aqui. Pug foi até a porta e a deslizou rapidamente. Olhou com cuidado para um lado do corredor e depois para o outro. Dominique aproximou-se. Viajamos para muito longe, mais de 1.200 quilômetros. Extraordinário! Exclamou Dominique em voz baixa. Pug os conduziu rapidamente para outro cômodo, onde se via o sol da tarde entrar por uma janela, projetando na porta a sombra de seu único ocupante. Sem se anunciar, Pug fez a porta deslizar. Sentado uma escrivaninha estava um homem idoso, o corpo que fora forte um dia já encolhido pela idade. Olhava para o pergaminho à sua frente semicerrando os olhos. Seus lábios se moviam enquanto o lia. Sua túnica era azul escura, simples, mas elegantemente elaborada. Pug ficou chocado, pois se recordava daquele homem como uma torre, apesar da idade avançada. O último ano lhe deixará algumas marcas. O homem levantou o olhar para os intrusos, arregalou os olhos ao exclamar. Milamber. Pug fez sinal aos companheiros para que entrassem e fechou a porta atrás de si. Honras sejam feitas à sua casa, senhor do Shinzavai. Kamatsu, senhor do Shinzavai, não se levantou para cumprimentá-lo. Fitou o antigo escravo que subira até a posição de grande e disse, foi decretado que você é um traidor desourado. Caso seja encontrado, pagará com a vida. Seu tom era frio e sua expressão, hostil. Pug foi apanhado de surpresa. Entre todos os que foram seus aliados para pôr um M à guerra do portal, Kamatsu estivera entre os mais dedicados. Kazumi, seu filho, levará a mensagem de paz do imperador ao rei Rodrique. Fiz algo que o ofendeu. Kamatsu? Perguntou Pug. Eu tinha um Lyo entre aqueles que se perderam na armadilha em que a luz do céu quase caiu. Seu Lyo está vivo. Kamatsu, venera seu pai e sente saudades. Pug entregou a Kamatsu a carta de Kazumi. O idoso manteve os olhos sobre ela durante muito tempo, lendo devagar cada um dos caracteres. Quando terminou, lágrimas caíram por seu rosto rígido como couro, sem causar-lhe vergonha. Será possível que tudo isso seja verdade? Questionou. É verdade.
Meu rei nada teve a ver com a armadilha na mesa de trégua. Tampouco eu tomei parte naquilo. Eu demoraria para lhe explicar esse mistério. Mas primeiro ouça as notícias sobre seu olho. Ele não só está vivo, como é muito querido em minha pátria. Nosso rei não desejava se vingar de nossos antigos inimigos, por isso libertou todos os que aceitaram cara seu serviço. Kazumi e os outros são homens livres em seu exército. Todos eles? Perguntou Kamatsu, incrédulo. 4.000 homens de Kelevan são hoje soldados do exército de meu rei, e estão entre os seus súditos mais leais. Oram suas famílias. Quando a vida do rei Leon correu perigo, a tarefa de garantir sua segurança foi atribuída a seu Lyo e aos homens que ele comanda. O orgulho brilhou nos olhos de Kamatsu. Os Tsurani vivem em uma cidade chamada Lamut e combatem com muito ânimo os inimigos de nossa nação. Seu Lyo recebeu o título de conde dessa cidade, uma posição tão importante quanto a de senhor de uma família aqui, ou talvez pareça mais com a posição de um chefe de guerra de um clã. Ele é casado com Megan, é de um poderoso mercador de Hilano, e um dia você será avô. O velho pareceu ganhar forças para perguntar, conte-me como está a vida dele. Pug e Kamatsu começaram a falar de Kazumi, da vida que levará no último ano e de sua ascensão, de como conhecer a Megan antes da coroação de Leon e do breve namoro logo seguido de casamento. Falaram durante quase meia hora, na qual a urgência da missão de Pug foi momentaneamente esquecida. Quando terminaram, Pug perguntou, Iokanu? Kazumi quer notícia de seu irmão. Meu Lyo mais novo está bem. Faz parte da patrulha da fronteira norte em defesa dos invasores THN. Assim sendo, os Shinzawai ascendem a grandeza em 2 mundos, disse Pug. Entre as famílias Tsurani, só os Shinzawai podem fazer essa afirmação. Ora, essa é uma ideia estranha, disse Kamatsu. Então sua voz ganhou um tom sério. O que motivou seu retorno? Me lamber? Certamente, não foi apenas para atenuar a perda de um velho. Pug apresentou os companheiros, dizendo em seguida, um poder maleco ameaça minha pátria. Kamatsu, enfrentamos somente uma parte de seu poder e procuramos compreender sua natureza. E o que isso tem a ver com seu regresso para cá? O que o levou a voltar? Em uma visão, um de nossos videntes confrontou essa entidade maleca, que falou no idioma antigo do templo. Contou, em seguida, sobre Murmandamus e o poder obscuro por trás do Moredel. Como isso é possível? Foi isso que me levou a arriscar um retorno. Espero encontrar a resposta na biblioteca da Assembleia. Kamatsu balançou a cabeça. Isso seria arriscado demais. Existe certa tensão no Conselho Supremo, além da habitual no grande jogo. Discono que uma grande agitação ocorra em breve, pois esse novo senhor da guerra parece ainda mais obcecado com o controle das nações do que seu tio. Entendendo de imediato a sutileza Tsurani, Pug perguntou, refere-se a uma última cisão entre o senhor da guerra e o imperador? Suspirando profundamente, o idoso respondeu, temo que ocorra uma guerra civil. Caso Ishindar prossiga com a convicção que demonstrou quando desejou porém a guerra do portal, a Shantukar será levado como palha pelo vento, pois a maioria das famílias e clãs ainda continua a considerar o imperador supremo, e são poucos os que conam nesse novo senhor da guerra. Porém o imperador perdeu bastante credibilidade. Ter forçado 5 grandes clãs a se sentarem a uma mesa de paz para depois ser traído tirou-lhe a autoridade moral. A Shantukar tem liberdade para agir sem oposição. Creio que esse senhor da guerra procura aliar os 2 cargos. Para ele, não basta o dourado sobre o tecido branco. Acho que pretende usar também o dourado da luz do céu. No jogo do conselho, tudo é possível, citou Pug. Mas entenda, todos foram traídos nas negociações de paz. Então descreveu a última mensagem de Macros, o negro, relembrando a Kamatsu os antiquíssimos ensinamentos acerca dos ataques do inimigo àquela nação e contando-lhe que Macros receava que o portal atraísse aquele terrível poder. Isso demonstra que o imperador foi ludibriado, assim como demais. Não basta, porém, para lhe perdoar o erro, ainda que essa explicação possa lhe conseguir um pouco mais de apoio no Conselho Supremo, se é que o apoio tem ainda algum peso. Você acha que o senhor da guerra já está preparado para agir? A qualquer momento. Ele conseguiu neutralizar a Assembleia levando seus magos de Conança a questionarem a autonomia da instituição. Os grandes debatem seu próprio destino. Diante da atual situação, Oshopepa e meu irmão, Fumita, não ousam intervir no grande jogo. Politicamente, é como se a Assembleia não existisse mais. Pois então procure aliados no Conselho Supremo. Diga-lhes o seguinte, seja como for, nossos 2 mundos estão mais uma vez unidos por um poder de origem Tsurani que procura prejudicar o reino. Trata-se de um poder além do conhecimento humano que talvez seja capaz de desaar os próprios deuses. Não posso dizer como sei, mas estou certo de que, se o reino sucumbir, Midemiya sucumbirá também. E, se Midemiya sucumbir, certamente Kelevan terá o mesmo destino. Kamatsu, senhor do Shinzawai, antigo chefe de guerra do clã Kanazawai, mostrou-se preocupado. Será possível? Disse em voz baixa. A expressão de Pug indicou que estava certo do que acabará de dizer. Posso ser capturado ou morto. Se isso acontecer, precisarei de aliados no Conselho Supremo que defendam esta causa junto à luz do céu. Não é pela minha vida que temo, Kamatsu, mas pelas vidas dos 2 mundos. Se eu falhar, os grandes Oshopepa e Shimone terão de retornar ao meu mundo para transmitirem o que sabem sobre esse poder maléfico. Está disposto a me ajudar? Vê Kamatsu levantou-se. Claro que sim. Mesmo que não tivesse me trazido novidade de Kazumi, mesmo que nossas dúvidas sobre você tivessem se formado, só um louco temaria em não esquecer ressentimentos passados, diante de tal advertência. Partirei de imediato de barco, corrente abaixo, até a cidade sagrada. Aonde você irá enquanto isso?
Vou procurar a ajuda de mais alguém. Se conseguir, apresentarei o caso à Assembleia. Ninguém obtém o manto sem ter aprendido a ouvir antes de agir. Não, o verdadeiro risco que corro é cair nas garras do Senhor da Guerra. Caso mais nenhuma notícia minha chegue dentro de 3 dias, pressuponha que foi isso que aconteceu. Estarei morto ou terei sido feito prisioneiro. Então você terá de agir. Só o silêncio ajudará, murmandamus. Você não pode falhar. Não falharei, Milamber. Pug, outrora conhecido como Milamber, o maior de todos os grandes de Tsuranoni, levantou-se e fez uma reverência. Temos de ir honras sejam feitas à sua casa, senhor do Shinzawai. Kamatsu fez uma reverência mais baixa do que sua posição social exigia e disse: honras sejam feitas à sua casa, grande. Vendedores ambulantes gritavam para os clientes que passavam debaixo de um sol escaldante. O pátio do mercado em Ontose pululava de movimento. Pug e seus companheiros tinham escolhido um lugar na parte da praça atribuída a pedintes e sacerdotes. Durante 3 manhãs, se levantaram saindo da muralha protetora da praça e passaram o dia pregando aos que paravam e escutavam. Meeshon passava com o chapéu de pedinte entre os pequenos grupos. Havia um único templo de Antukama, a leste da cidade sagrada de Kentozani, na cidade de Ancora, a grande distância de Ontose. Por isso, no pouco tempo que ali permaneceriam, o risco de serem descobertos por outro sacerdote errante era muito pequeno. A ordem estava amplamente espalhada, sendo escassos os seus membros, e muitos dos que serviam não avistavam outro sacerdote da ordem por muitos anos. Pug concluiu o sermão matinal e voltou para o lado de Dominique, que instruía a mãe de uma menina ferida quanto ao tratamento adequado. Dentro de poucos dias, sua perna partida se recuperaria por completo. Os agradecimentos efusivos da mulher eram tudo que podia oferecer, mas o sorriso de Dominique indicou que bastavam. Meeshon juntou-se a eles, mostrando várias pequenas pedras preciosas e lascas de metal que eram usadas como moeda no Império. Um homem podia viver bem com este modo de vida. Uma confusão na multidão fez com que olhassem para uma companhia de cavalaria que passava. Usavam a armadura verde de uma casa que Pug conhecia pela fama que tinha, os Oksaka. Eram membros da facção bélica. Habituaram-se a cavalgar. Pelo visto, Meeshon comentou. Como os Tsurani de Lamut, sussurrou Pug. Parece que, depois de ultrapassar o pavor que sente, um Tsurani louco por cavalos. Com Kazumi foi assim. Logo que montou um cavalo, foi uma tarefa quase impossível tirá-lo lá de cima. Parecia que os Equides tinham sido aceitos no Império e que a cavalaria estava firmemente estabelecida no arsenal de armas Tsurani. Quando cavalos passaram, outro ruído fez com que se virassem. Diante deles estava um homem corpulento de manto negro e cabeça calva brilhando ao sol do meio-dia. Por todos os lados, os cidadãos faziam reverências a Fastavance, tentando dar espaço à presença augusta de um grande do Império. Pug e os companheiros fizeram uma reverência. Vocês 3, acompanhem-me, disse o mago. Pug fingiu gaguejar. Seja feita a sua vontade, grande. E apressaram-se a segui-lo. O mago de vestes negras avançou diretamente para o prédio mais próximo, a oficina de um curtidor. O mago entrou, dirigindo-se ao dono. Preciso deste prédio. Pode voltar dentro de 1 hora. Sem hesitar, o homem respondeu. Seja feita a sua vontade, grande. Em seguida, chamou seus aprendizes para que o seguissem para fora. Bastou 1 minuto para que o prédio ficasse vazio, à exceção de Pug e seus amigos. Pug e Oxopepa se deram um abraço e o mago mais troncudo disse, Milamber, você é louco por ter voltado. Quando recebi sua mensagem, mal consegui acreditar no que via. O que o levou a correr o risco de enviar a missiva pelo padrão? E qual a razão para este encontro no centro da cidade? Meeshon, vigia a janela, Pug instruiu. A Oxopepa explicou. Haverá melhor lugar para nos escondermos do que à vista de todos? É habitual receber missivas pelo padrão, e a quem passaria pela cabeça questioná-lo por falar com simples sacerdotes? Virou-se e disse, estes são meus companheiros. Fez então as devidas apresentações. Oxopepa passou a mão em um banco para limpá-lo e sentou-se. Tenho 1000 perguntas. Como conseguiu retornar? Os magos que servem ao Senhor da Guerra têm tentado localizar seu mundo, pois a luz do céu, que os deuses o protejam, está determinado a vingar a traição das negociações de paz. Além disso, como conseguiu destruir o primeiro portal? E sobreviver? Reparou no ar divertido de Pug diante da enxurrada de questões e concluiu. Acima de tudo, o que motivou seu retorno? No meu mundo, um poder maleco de origem Tsurani está solto, uma entidade maligna de magia negra, explicou Pug. Vim à procura de conhecimentos, pois esse cerveio de que leva. Oxopepa olhou com um ar curioso. Muitos e estranhos acontecimentos estão se passando em meu mundo, e está é a resposta mais elegante, Oxo. Espero descobrir alguma pista sobre a natureza desse poder maleco. Trata-se, sem dúvida, de um terrível organismo. Contou então, detalhadamente, o que se passará desde o início, desde a explicação da razão que levará à traição, passando pelos atentados à vida do príncipe Aruta, até a sua própria interpretação da visão de Rogen. Isso é muito estranho, pois não temos conhecimento de um poder dessa espécie em Keleva, disse Oxopepa. Pelo menos que eu tenha ouvido falar. Uma das vantagens de nossa organização está no fato de que 2000 anos de esforço conjunto dos mantos negros libertaram este mundo de muitas dessas ameaças. Temos conhecimento de senhores de demônios, de reis feiticeiros, espíritos de poderes malecos, entidades cruéis, e todos sucumbiram diante do poder combinado da Assembleia. Para mim, parece que um escapou de vocês, disse Meeshon, da janela. Oxopepa pareceu surpreso por um plebeu lhe dirigir a palavra, porém, deu uma risada abafada.
É possível, ou talvez a explicação seja outra. Não sei. Mas, disse a Pug, você sempre exerceu influência em prol de melhorias sociais no Império e não duvido da veracidade do que contou. Agirei como seu intermediário, procurando garantir-lhe acesso seguro à biblioteca e também ajudarei na pesquisa. Porém, você deve entender que a Assembleia está debilitada por dissensões internas. A votação a favor de sua vida não está, de modo algum, garantida. Tenho de voltar e começar a exercer influência. Vários dias podem se passar até eu conseguir levar a questão a público. Contudo, creio que conseguirei fazê-lo. As questões que levantou são tantas que não podem ser ignoradas. Assim que possível, convocarei uma reunião e virei buscá-lo quando tiver defendido sua causa. Só um louco não prestaria atenção em sua advertência, mesmo que, no M, seja provado que não é deste mundo a entidade que age seu mundo. Na pior das hipóteses, será concedida autorização para você usar a biblioteca e partir em seguida. Na melhor das hipóteses, talvez a reintegração. Obviamente, você terá de justificar suas ações do passado. Posso justificá-las e assim farei, Osho. Osho-Peppa levantou-se do banco, ficando em pé de frente para seu amigo de longa data. Pode ser que a paz seja viável entre nossos povos, Milamber. Se houver alguma forma de curar a antiga ferida, ambos os mundos poderão se beneficiar com isso. Eu, particularmente, adoraria visitar essa academia que está construindo e conhecer esse vidente que prevê o futuro, bem como a criança que fala com a mente. Tenho tanto a partilhar, Osho. A criação de portais controláveis não passa de 1/10 de todo o resto. Mas tudo isso terá de ficar para depois. Agora, vá. Pooh começou a acompanhar Osho-Peppa à porta, mas percebeu algo na atitude de Meeshon que lhe chamou a atenção. Ele estava rígido demais, em uma posição incômoda. Dominique seguia atentamente a conversa dos magos e não parecia ter notado qualquer alteração no homem livre. Pooh observou Meeshon por um segundo, para logo gritar. Um feitiço. Pooh foi até a janela e tocou em Meeshon. O homem alto não conseguia se mexer. Pela janela, viu homens correrem para o prédio. Antes de Pooh conseguir reagir e lançar um feitiço protetor, a porta explodiu para dentro com um estrondo ensurdecedor, derrubando todos no chão e deixando-os momentaneamente atordoados. Com a cabeça girando, Pooh tentou cair em pé, mas os ouvidos ressoavam e sua visão estava fora de foco. Levantando-se e cambaleando, viu um objeto ser lançado pela porta. Parecia uma bola do tamanho de um punho. Uma vez mais, tentou proferir um feitiço de proteção ao redor daquele espaço, mas a esfera emitiu uma ofuscante luz alaranjada. Sentiu os olhos arderem, vendo-se obrigado a fechá-los, o que quebrou o padrão do feitiço. Reiniciou-o, mas o objeto produziu um ruído estridente, que parecia exaurir suas forças. Ouviu alguém cair. Não conseguiu, porém, ver se havia sido Osho-Peppa ou Dominique que tentavam se levantar em vão ou se tinha sido Meeshon que caíra. Pooh lutou contra a magia da esfera com todo o seu considerável poder, mas estava confuso e desorientado. Cambaleou até a porta, tentando se afastar do objeto, pois, quando estivesse a salvo de seus efeitos debilitantes, facilmente poderia salvar seus amigos. Porém, o feitiço era rápido e potente. A soleira da porta sucumbiu. Caiu de joelhos, piscando para afastar a visão dupla provocada pela esfera ou pela explosão. Conseguiu avistar vários homens atravessando a praça correndo para o prédio. Usavam a armadura dos brancos imperiais do Senhor da Guerra, sua guarda de honra particular. Quase indo para a escuridão, Pooh ainda conseguiu ver que à frente dos homens vinha um manto negro. Ouviu, porém, a voz do mago, como se viesse de muito longe e atravessasse os unidos em seus ouvidos, dizendo: prendam-nos. Capítulo 16. Mora Ellen. A névoa cobria o desfiladeiro. Aruta acenou para que parassem. Jimmy olhou para baixo, através da umidade atuante. Uma queda d'água podia ser ouvida retumbando ao lado da trilha, no percurso para Mora Ellen. Estavam exatamente na grande cordilheira setentrional, na área que cava entre as florestas dos Elfos e as terras do norte. Mora Ellen cava mais acima, nas montanhas, um lugar rochoso e árido logo abaixo do cume. Aguardaram enquanto Martin inspecionava a passagem mais à frente. Desde que deixaram os guias elfos, a jornada se tornará uma missão militar em terras nas mãos dos inimigos. Podiam conar no talismã de Aruta para ocultá-los da magia vidente de Murmandamus, mas era inquestionável que ele sabia para onde se dirigiam. Em breve, chegariam, Mora Ellen. Não se perguntavam onde iriam se deparar com os lacaios daquela entidade, pois sabiam que o encontro era inevitável. Restava saber apenas quando aconteceria. Marty voltou, fazendo sinal de que o caminho estava livre, mas logo levantou as mãos para que parassem novamente. Passou correndo pelos outros, voltando para trás na trilha. Ao passar por Baru e Roald, fez sinal para que o seguissem. Eles saltaram dos cavalos e Lore e Jimmy seguraram as rédeas. Aruta olhou para trás, perguntando-se o que Martin teria avistado, enquanto Jimmy mantinha os olhos no caminho à frente. Marty regressou com os outros, acompanhados por outra silhueta que caminhava descontraidamente. Aruta se acalmou ao ver que era o elfo Galan. A natureza opressiva da viagem era tal que falavam em sussurros, senão os ecos nas colinas os trairiam. Aruta saudou o elfo. Achamos que não vinha mais. O comandante militar ordenou-me que o seguisse com estas informações. Poucas horas depois de se separarem, Galan explicou. Depois que o encontrei, a Pala, o Gali, disse duas coisas importantes. Em primeiro lugar,
Um monstro de natureza feroz difícil de compreender pela descrição do Galim mora na área do lago. Thomas pede cautela de sua parte. Em segundo lugar, existe outra entrada para Moraine. Ele achou que isso era bastante importante, por isso me enviou atrás de vocês. Galain sorriu. Além disso, achei que talvez fosse útil verificar se estavam sendo seguidos. Estamos? Galain confirmou. 2 batedores Moredel interceptaram seu caminho menos de 2 quilômetros ao norte de nossas orestas. Assinalavam seu percurso e um deles certamente teria corrido à frente para avisar que se aproximavam de Moraine. Eu teria me juntado a vocês mais cedo, mas quis me certificar de que nenhum deles escaparia para transmitir o aviso. Agora, esse risco já não existe. Marty fez um aceno com a cabeça, ciente de que o elfo os matara depressa e que não tiveram chance de dar o alerta. Não há sinais de mais ninguém. Você vai voltar? Marty perguntou. Thomas deixou a meu critério. Já não compensa voltar. É melhor acompanhá-los. Posso não conseguir passar pelas pegadas do desesperado, mas, até alcançar esse ponto, um arco a mais poderá se revelar de grande utilidade. Seja bem-vindo, disse Aruta. Marty montou e, sem dizer nada, Galain correu à frente para reconhecer o terreno. Seguiram em bom ritmo, sempre subindo. Sentiam frio, apesar do calor de início de verão, devido às quedas d'água. Àquela altura, o granizo e a queda de neve ocasional eram habituais, exceto nos meses mais quentes de verão, e ainda faltavam várias semanas até eles. As noites eram úmidas, embora não tão duras como temiam, uma vez que o acampamento era improvisado. Os elfos tinham-lhes oferecido rações de batedores, carne seca e bolos duros de farinha de avelã e frutos secos. Embora nutritiva, era uma comida sem sabor. A trilha seguia a vertente dos penhascos até desembocar em uma campina alta que dava para o vale. As águas de um lago prateado e cintilante batiam delicadamente nas margens à luz do entardecer. Nenhum ruído era ouvido além dos cantos dos pássaros, e do farfalhar do vento nas árvores. Jimmy olhou ao redor. Mas como? Como pode estar um dia tão bonito quando estamos nos enfiando na boca do lobo? Um pouco sobre a vida de soldado. Se vai arriscar a vida, não faz sentido fazer isso molhado, com frio e com fome, a menos que seja absolutamente necessário, comentou Roald. Aproveite o sol. Rapaz, é uma dádiva. Deram água aos cavalos. Depois de uma pausa agradável, seguiram em frente. O caminho de que Kallen falará, ao norte do lago, foi fácil de encontrar, mas era íngreme e difícil de atravessar. Quando o pôr do sol se aproximava, Galar regressou trazendo notícias de uma caverna onde poderiam acender uma pequena fogueira em segurança. Ela tem 2 nichos e o ar sobe por suras que levam a fumaça. Marty, se formos já, pode ser que ainda tenhamos tempo para caçar à beira do lago. Não demorem na caçada, Aruta disse. E anunciem que estão chegando com o grasnar de um corvo, já que sabem imitar bem, ou então serão recebidos por espadas pontiagudas. Marty acenou a cabeça, passando as rédeas do cavalo a Jimmy. Vamos demorar no máximo 2 horas depois do crepúsculo, disse. Então juntou-se a Galain e voltaram pela trilha até o lago. Roald e Baru seguiram à frente. Após 5 minutos a cavalo, encontraram a caverna que Galain mencionara. Era plana, larga e estava vazia. Jimmy a explorou até o fundo e viu que se estreitava após poucas dezenas de metros, o que significava que visitas inesperadas teriam de entrar pela abertura da caverna. Lore e Baru recolheram lenha e acenderam a primeira fogueira dos últimos dias, ainda que pequena. Jimmy e Aruta se instalaram com os demais, à espera de Marty e Galain. Duke e o elfo esperavam. Haviam construído uma cobertura de aspecto natural com galhos e folhas recolhidos de outras partes do bosque. Tinham certeza de que viriam qualquer animal que viesse pela margem do lago sem serem vistos. Estavam deitados a favor do vento em relação ao lago e calados havia meia hora, quando ouviram cascos nas rochas abaixo do penhasco. Ambos colocaram mechas nos arcos e permaneceram em silêncio. Vindos da trilha abaixo, entraram na campina uma dúzia de cavaleiros vestidos de preto. Usavam todos o estranho elmo do dragão que viram em Sartre e suas cabeças não paravam. Olhavam de um lado para outro, como se procurassem algo ou alguém. Atrás vinha Murad. Em seu rosto, viram a cicatriz adicional causada por Aruta na estrada para Sartre. Os exterminadores negros puxaram as rédeas de suas montarias e lhes deram água, permanecendo nas celas. Murad parecia relaxado, mas atento. Deixaram os cavalos beberem durante 10 silenciosos minutos. Quando terminaram, partiram, subindo a trilha atrás do grupo de Aruta. Devem ter passado entre Yabon e a montanha de pedra para fugirem de suas orestas, disse Marty assim que deixaram de vê-los. Tatar tinha razão quando pressupôs que nossa chegada a Moraine era aguardada. Poucas são as coisas que me inquietam nesta vida, Marty, mas aqueles exterminadores negros são uma delas. Chegou agora a essa conclusão? Os humanos têm uma queda para o drama em certas ocasiões. Galain se olhou para onde os cavaleiros tinham desaparecido. Logo alcançarão Aruta e os outros. Se Murad sabe seguir rastros, irá encontrar a caverna, disse Marty. Galain se levantou. Esperemos que o Adati domine a arte de esconder vestígios. Se não tiver feito isso, pelo menos nós poderemos atacar pela retaguarda. Marty sorriu tristemente. Sem dúvida é um consolo para os que estão lá dentro. 13 contra 5 e uma única passagem. Sem outros comentários, puseram os arcos nos ombros e começaram a subir a trilha a passos largos, atrás dos Moredel. Avaleiros se aproximam, avisou Baru. Imediatamente, Jimmy cobriu a fogueira com terra que levará para a caverna, caso fosse necessário. Dessa forma, o fogo seria extinto rapidamente e sem fumaça.
Logo Laurie tocou em seu braço e fez sinal indicando que devia ir para o fundo da caverna para ajudar a acalmar os cavalos. Roald, Baru e Aruta avançaram até onde dava para olhar para fora sem serem vistos. A noite parecia escura como breu depois do fogo vivo, mas não tardou para que seus olhos se adaptassem e conseguissem ver os cavaleiros passando pela caverna. O último deles parou um instante antes de todos responderem a uma ordem silenciosa. Então também pararam. Ele olhou em volta, como se pressentisse algo nos arredores. Aruta tateou em busca do talismã, esperando que Moredel fosse apenas cauteloso e que não sentisse sua presença. Uma nuvem saiu da frente da pequena lua, a única que se via no céu àquela hora da noite, e a paisagem na frente da caverna com um pouco mais iluminada. Baru ficou tenso ao se deparar com Murad, pois o montanhês estava vendo Moredel com nitidez. Começara a desembainhar a espada quando a mão de Aruta lhe prendeu o pulso. O príncipe sussurrou em seu ouvido. Ainda não. O corpo de Baru estremecia ante o desejo de vingar a morte da família e concluir sua busca de sangue. Ardia de desejo de atacar o Moredel, sem consideração por sua própria integridade física, mas tinha de pensar nos companheiros. Foi então que Roald agarrou a Dati pela nuca, encostando o rosto no de Baru para conseguir falar em seu ouvido quase sem emitir som. Se os 12 inimigos esquartejarem você antes de alcançar Murad, que honra fará memória de sua aldeia. A espada de Baru deslizou silenciosa de volta à bainha. Já em silêncio, viram Murad examinar a área circundante. Seus olhos se detiveram na entrada da caverna. Olhou com atenção pela entrada. Aruta sentiu, por um instante, os olhos do Moredel com o rosto cheio de cicatrizes sobre ele, até que retomaram o caminho e desapareceram. Aruta rastejou para fora da caverna, atento a qualquer sinal que indicasse que os cavaleiros estavam voltando. De repente, uma voz vinda de trás disse: Achei que um urso das cavernas o tivesse expulsado daí. O príncipe girou, com o coração batendo desenfreado e a espada já saindo da bainha, mas reparou apenas com Marti e Galan. Eu podia ter trespassado vocês com a espada, disse, guardando a arma. Os outros surgiram do fundo da caverna e Galan disse: Eles deveriam ter averiguado, mas pareciam determinados demais a chegar depressa a algum lugar. Por isso, talvez seja melhor segui-los. Vou mantê-los sob vigilância e aproveito para ir marcando o caminho. Aruta indagou. Mas o que acontecerá se outro grupo de irmãos das trevas segui-los também? Não encontrarão suas marcações? Só Marti reconhecerá minhas marcações. Nenhum Moredel das montanhas consegue seguir um rastro feito com a habilidade de um elfo. Colocou o arco no ombro e começou a correr atrás dos cavaleiros. Enquanto Galan desaparecia na escuridão da noite, Laurie perguntou: Mas se os irmãos das trevas morarem nestas florestas? Nesse caso, minha preocupação é quase a mesma que a sua. A voz de Galan respondeu da escuridão. Quem me dera ele estivesse brincando, disse Marti, quando Galan já não podia mais ouvi-los. Alan surgiu correndo pela trilha, apontando para uma mata à esquerda da estrada. Dirigiram-se para as árvores e desmontaram. Levaram as montarias até um barranco e entraram no bosque. Uma patrulha está vindo, sussurrou Galan, juntamente com Marti e Aruta, voltou para o limite do bosque de onde podiam observar quem passasse pela trilha. Os minutos se escoaram com uma lentidão angustiante, até que 12 cavaleiros surgiram na estrada da montanha, um bando de Moredel e de homens. Os Moredel vestiam capas e evidentemente eram habitantes das florestas do sul. Passaram sem diminuir a velocidade até desaparecerem de vista. Os renegados se juntando sob o estandarte de Murmandamus, disse Marti, quase cuspindo ao prosseguir. Poucos são aqueles que mataria de bom grado, mas entre esses estão os humanos que servem os Moredel em troca de ouro. Quando regressaram para onde os demais estavam, Galan disse a Aruta: Eles montaram um acampamento na própria estrada, a cerca de 1,5 km daqui. São espertos, pois contornar o acampamento não será fácil e teremos de deixar aqui os cavalos. Ou fazemos isso, ou teremos de atravessar o acampamento a toda velocidade. A que distância fica o lago? Perguntou o príncipe. A poucos quilômetros. No entanto, assim que passarmos o acampamento, cairemos acima da linha das árvores e quase sem proteção, a não ser por alguns rochedos. Será um percurso lento. Será melhor fazê-lo à noite. É muito provável que tenham batedores nos arredores e muitos guardas na estrada até a ponte, onde fica a segunda entrada de que Gali falou. Se entendi bem, teríamos de descer para as pegadas do desesperado e lá encontrar uma gruta ou uma fenda que atravessa a rocha até a superfície do planalto ao lado do lago. Aruta ponderou. Vamos deixar os cavalos por aqui. É melhor prendermos os cavalos nas árvores, sugeriu Laurie com um leve sorriso. Muito embora, se morrermos, não vamos precisar mais deles. Meu antigo capitão costumava ser curto e grosso com soldados que insistiam em falar da morte antes de uma batalha, disse Roald. Chega, ordenou Aruta. Deu um passo e se virou para todos. Tenho remoído isso. Vim até aqui e vou prosseguir. Mas vocês podem partir agora, se assim desejarem, e eu não vou tentar detê-los. Olhou para Laurie e Jimmy, depois para Baru e Roald. Todos lhe responderam com silêncio. Aruta tom por um e acabou acenando bruscamente com a cabeça. Muito bem. Amarrem os cavalos e tirem dos alforjes aquilo que não vamos precisar. Prosseguiremos a pé. Um Moredel vigiava o caminho mais abaixo, bem iluminado pelas luas maior e média, enquanto o menor se erguia. Estava empoleirado no alto de algumas rochas, aninhado atrás de um pedregulho e posicionado de forma a não ser visto por quem viesse subindo a trilha. Marti e Galan miraram em suas costas, enquanto Jimmy se esgueirava por trás das rochas. Tentariam passar sem serem vistos, mas
Se Moredel sequer estremecesse na direção errada, Marty e Galaio matariam antes que conseguisse falar qualquer coisa. Jimmy foi o primeiro, já que era o mais zen e silencioso. Baru seguiu, deslocando-se pelas rochas com a naturalidade experiente de quem nascerá nas montanhas. Laure e Roald avançavam com lentidão, levando Marty a se questionar se conseguiria manter o alvo na mira durante a semana que eles pareceram demorar para passar. Por último, Aruta passou sorrateiramente, como uma leve brisa soprando, disfarçando o tênue barulho das botas na rocha quando desceu para uma leve depressão. Rapidamente juntou-se aos outros, longe dos olhos do vigia. Em poucos segundos, surgiu Marty, logo seguido por Galain, que ultrapassou todos eles para, mais uma vez, tomar a dianteira. Baru fez um sinal para dizer que ia logo atrás. Aruta assentiu com um aceno de cabeça. Pouco depois, Laure e Roald avançaram. Antes de se virar para segui-los, Jimmy aproximou o rosto de Marty e de Aruta e sussurrou. Quando voltarmos, a primeira coisa que vou fazer é gritar a plenos pulmões. Com um empurrão bem-humorado, Marty fez com que ele andasse. Aruta olhou para Marty e moveu os lábios formando as palavras eu também, seguindo atrás dos companheiros. Marty olhou para trás uma última vez, então partiu. O mais absoluto silêncio. Estavam deitados em um desnível ao lado da estrada, uma pequena saliência de rocha que os ocultava dos cavaleiros Moredel que passavam. Temendo até respirar, permaneceram completamente imóveis quando os cavaleiros pareceram parar sua marcha lenta. Por um longo e preocupante momento, Aruta e seus companheiros temeram ser descobertos. Quando todos os nervos pareciam bradar por ação, quando todos os músculos exigiam movimento, os cavaleiros prosseguiram a patrulha. Com um suspiro de alívio que beirava um soluço, Aruta rolou para o lado e descobriu que o caminho estava vazio. Acenou a Galain, ordenando que a caminhada fosse retomada. O elfo partiu pelo desladeiro e os demais se levantaram aos poucos e seguiram. O vento noturno soprava com força pela encosta da montanha. Aruta encostou-se às rochas, olhando para onde Marty apontava. Galain segurava-se na parede oposta do nicho em que estavam agachados. Tinham subido uma pequena elevação a leste da trilha que parecia afastá-los do destino, embora fosse um desvio necessário para evitarem a atividade crescente dos Moredel. Olhavam para baixo, para um extenso desladeiro, no meio do qual viam um planalto. No centro dele, havia um pequeno lago. À esquerda, perceberam que a trilha voltava a passar pela beirada do desladeiro, desaparecendo depois por cima do cume das montanhas mais altas, claramente perceptível sob a claridade produzida por todas as 3 luas. No ponto onde a trilha se aproximava mais à beira do desladeiro, haviam sido erguidas 2 torres iguais de pedra. Outras 2 podiam ser vistas do lado oposto do planalto. Entre elas, uma estreita ponte suspensa oscilava ao vento. No topo das 4 torres ardiam tochas cujas chamas dançavam furiosamente ao vento. O movimento ao longo da ponte e em cima das torres indicava que toda a área ao redor do planalto estava fortemente guardada. Aruta voltou a se encostar às rochas. Moraelen, de fato, ao que parece, temiam que trouxesse um exército com você, disse Galain. Teria sido uma boa ideia, comentou Marty. Você estava certo quando comparou este lugar com a estrada de Sart, Aruta disse. Trazer um exército para cá daria proporções de idêntica gravidade. Teríamos perdido 1000 homens para chegar aqui, se conseguíssemos chegar tão longe. Atravessar a ponte em uma única coluna. Seria uma carnificina. Consegue vislumbrar aquela forma escura do outro lado do lago? Marty perguntou. É uma construção qualquer, respondeu Galain. Então assumiu um ar de perplexidade. Não é comum ver uma construção por aqui. Aquela construção, qualquer construção, embora os Valhero fossem capazes de tudo. Este é um lugar de poder. Deve ser uma construção Valhero, embora nunca tenha ouvido falar de nada semelhante. Onde poderei encontrar o espinho de prata? Perguntou Aruta. Pelo que se conta nas histórias, ele precisa de água, por isso cresce nas margens do lago. Não há informações mais específicas. Agora, vamos descobrir como chegamos lá, comentou Marty. Galain fez sinal para que se afastasse na ponta da parede de pedra e voltaram para onde os demais esperavam. O elfo se ajoelhou e desenhou no chão. Estamos aqui e a ponte é aqui. Em algum lugar na base existe uma pequena gruta ou uma grande fenda onde cabe um gali, por isso acho que conseguirão passar rastejando. Pode até ser uma chaminé vulcânica na rocha pela qual seja preciso escalar, ou podem ser grutas interligadas. No entanto, a Pala foi bastante claro quando mencionou que passará algum tempo neste planalto com a família. Não permaneceu muito tempo devido a coisa má, mas tudo que mencionou serviu para convencer Thomas e Kalin de que não estava confundindo este com outro lugar e que aqui passará mesmo algum tempo. Jota descobriu uma superfície de rocha fraturada do outro lado do desladeiro, por isso vamos ultrapassar a entrada da ponte até que aquela construção que entre nós os guardas. Então vocês vão encontrar o que parece ser o início de um caminho para descer até lá. Mesmo que não consigam descer tudo, podem usar cordas. Depois eu as puxo para cima e as escondo. O que vai ser conveniente quando quisermos subir, disse Jimmy. Amanhã ao pôr do sol volto a lançar as cordas, disse Galain. Posso deixá-las penduradas até o dia começar a raiar. Depois volto a puxá-las. Na noite seguinte, faço o mesmo. Creio que conseguirei ficar escondido na fenda da rocha fraturada. Posso precisar correr até os arbustos, mas ficarei longe da vista dos Moredel que possam estar patrulhando. No entanto, não parecia muito convencido. Se precisarem das cordas antes disso, acrescentou, sorrindo, basta gritarem. Marty olhou para Aruta. Desde que não saibam que estamos aqui, ainda temos uma chance.
Continuam a dar mais atenção ao sul, julgando que ainda estamos entre Elvandar e este lugar. Desde que não denunciemos nossa presença. É um plano tão bom quanto outro qualquer que eu possa pensar, disse Aruta. Vamos. Com pressa, pois precisavam descer até o fundo da ravina antes do amanhecer. Avançaram por entre as rochas, na tentativa de alcançarem a extremidade mais afastada do desfiladeiro. In abraçava a superfície do planalto, escondido nas sombras debaixo da ponte. A extremidade do desladeiro estava cerca de 45 metros acima. Ainda assim, havia o risco de serem vistos. Encontraram uma fenda estreita e escura na superfície do planalto. Jimmy virou a cabeça para Laurie e sussurrou. Mas é claro, tinha mesmo de ficar debaixo da ponte. Esperemos que não se deem ao trabalho de olhar para baixo. Falaram com os outros e Jimmy esgueirou-se pela fenda. Era bastante estreita ao longo de somente 3 metros, desembocando em uma gruta. Virando-se na direção dos companheiros, pediu. Passe uma tocha e uma pedra. Ao pegá-las, ouviu um movimento atrás de si. Assobiou em advertência e girou, ao mesmo tempo que o punhal praticamente voava para sua mão. A luz fraca que vinha de trás atrapalhava mais do que ajudava, pois deixava grande parte da caverna na mais completa escuridão para seus olhos. Jimmy fechou-os, conando em seus outros sentidos. Recuou para a fenda, rezando silenciosamente ao Deus dos ladrões. Mais à frente ouviu um ruído, como gás arranhando a rocha. Ao mesmo tempo, ouviu uma respiração lenta e pesada. Lembrou-se, em seguida, que o Gali falará de uma coisa má que comera um membro de sua tribo. Jimmy voltou a ouvir o mesmo ruído, desta vez muito mais perto, e desejou fortemente alguma luz. Deslocou-se para a direita quando ouviu Laurie chamá-lo em tom interrogativo. Há algum bicho aqui? Sussurrou. Jimmy ouviu Laurie falar com os outros, também o barulho que o cantor fez ao recuar, afastando-se da entrada da caverna. Mal conseguiu escutar alguém, talvez Roald, avisar. Marty está vindo. Segurando o punhal com muita força, Jimmy pensou consigo mesmo. Sim, se fosse para enfrentar animais, eu também mandaria Marty. Esperou que o enorme duque saltasse a qualquer momento para seu lado, tentando entender por que ele estava demorando. Foi então que algo subitamente se movimentou na direção do garoto, que saltou para trás e para cima, instintivamente, quase escalando a superfície de uma rocha. Sentiu que alguma coisa tentava atacar suas pernas abaixo do joelho. Chegou até a ouvir o som de algo tentando mordê-lo. Jimmy virou-se no ar, recorrendo às suas capacidades inatas, encolheu-se e rolou ao cair em cima de algo que não era pedra. Sem hesitar, Jimmy atacou com o punhal, sentindo a ponta se cravar. Continuou rolando para sair de cima das costas da criatura ao mesmo tempo que a caverna ressoava com um sibilar de réptil. O rapaz encolheu-se e ficou de pé, puxando o punhal. A criatura girou com movimentos rápidos, quase tão rápidos quanto os de Jimmy, que saltou para longe, às cegas, mas acabou batendo a cabeça em uma estalactite baixa. Atordoado, Jimmy chocou-se com força na parede, enquanto a criatura voltava a investir, falhando por pouco. Jimmy, meio tonto, estendeu o braço esquerdo e agarrou o pescoço da coisa. Como se fosse um homem lendário montado em um tigre, Jimmy não podia se soltar, pois assim a criatura ficava impossibilitada de alcançá-lo, desde que a agarrasse com força. Jimmy sentou-se, deixando que o animal o arrastasse pela caverna, enquanto golpeava repetidamente o anco coberto por couro. Como tinha pouco espaço para se mexer, os golpes quase não surtiam efeito. A criatura se debatia e Jimmy foi atirado várias vezes contra a parede de rocha, arranhando-se ao ser arrastado pela caverna. O menino sentiu o pânico invadi-lo, pois o animal parecia cada vez mais furioso e tinha a sensação de que seu braço estava prestes a ser arrancado do ombro. Lágrimas de medo escorreram por seu rosto, mas, mesmo completamente apavorado, não parou de golpear a criatura. Marty gritou ao mesmo tempo que engolia em seco. Onde estaria ele? Jimmy sentiu uma súbita convicção de que a sorte da qual tanto se gabara finalmente se esgotara. Pela primeira vez desde que se lembrava, sentiu-se impotente, pois nada podia fazer para sair daquela situação. Começou a cair com náuseas, completamente entorpecido. Com a mais absoluta certeza, temeu por sua vida. Não era a excitação embriagante diante do perigo que sentia em uma perseguição pela via dos ladrões, mas uma horrível dormência paralisante, como se desejasse se encolher e deixar que tudo acabasse. A criatura continuava pulando, fazendo Jimmy bater repetidamente na parede, até que, de repente, parou. Jimmy continuou a esfaqueá-la até ouvir uma voz. Está morto. O ladrão, ainda atordoado, abriu os olhos e viu Martin de pé acima dele. Baru e Roald estavam logo atrás e o mercenário segurava uma tocha acesa. Ao lado do rapaz jazia uma criatura semelhante a um lagarto, com 2 metros de comprimento, algo que lembrava uma iguana com dentes de crocodilo. Em sua nuca, via-se fincada a faca de caça de Marty. O duque se ajoelhou em frente a Jimmy. Você está bem? Jimmy saiu apressadamente de perto da criatura, visivelmente ainda em estado de choque. Quando seus sentidos anulados pelo medo entenderam que escapara ileso, o rapaz balançou a cabeça energicamente. Não estou bem. Limpou as manchas deixadas pelas lágrimas. Não, droga, não estou bem. Novamente com lágrimas nos olhos, acrescentou. Droga, pensei que... Aruta foi o último a passar pela fenda e tratou logo de examinar o estado de Jimmy. Aproximou-se do garoto, que continuava encostado à parede de rocha, molhado de lágrimas. Acabou. Está tudo bem, disse, colocando uma mão no braço do rapaz. Em um tom de voz que denunciava uma mistura de raiva e medo, Jimmy declarou. Achei que ele tinha me pegado. Droga, nunca senti tanto medo na vida.
Se é para cá com medo de algo, Jimmy, disse Marty, este bicho é uma boa escolha. Olhe só para estas mandíbulas. Jimmy sentiu um arrepio. Todos temos nossos medos, Jimmy, comentou Aruta. Você acabou de encontrar aquilo que o amedronta de verdade. Jimmy acenou a cabeça. Espero que este bicho não tenha um irmão mais velho por perto. Você se machucou? Perguntou o príncipe. Jimmy fez uma rápida análise de si mesmo. Só alguns hematomas. Contraiu-se. Muitos hematomas. Uma serpente das rochas, disse Baru, e de tamanho considerável. Fez bem em matá-la com essa faca, Lord Marty. À luz, a criatura tinha um ar respeitável, mas nada que se aproximasse do horror que Jimmy imaginara às escuras. É essa coisa má? É provável, respondeu Marty. Se assustou você. Imagino que ela faz um gali de menos de 1 metro. Ergueu a tocha quando Laurie e Aruta entraram. Vamos ver como é esse lugar. Encontravam-se em uma câmara estreita mas alta, constituída em grande parte por pedra calcária, ao que parecia. O solo subia ligeiramente ao se afastar da fenda que dava para o exterior. Jimmy parecia atordoado, mas seguiu na frente. Ainda sou especialista em escalar lugares onde não sou bem-vindo, disse, tomando a tocha das mãos de Marty. Passaram rapidamente por uma sucessão de câmaras, cada uma um pouco mais larga e mais acima do que a anterior. As grutas interligadas tinham um aspecto inusitado e transmitiam uma sensação estranha, de certa forma inquietante. O planalto era de tal forma extenso que poderiam se deslocar durante algum tempo sem perceberem que estavam subindo. Estamos andando em espiral, disse Jimmy. Juro que estamos acima do lugar onde Marty matou aquela serpente das rochas. Continuaram até chegarem a um aparente beco sem saída. Olhando em volta, Jimmy apontou para o alto. 1 metro acima de suas cabeças, viram uma abertura no teto. É uma chaminé, constatou Jimmy. Podemos subi-la apoiando as costas em um lado e os pés no outro. E se ela ficar mais larga? Perguntou Laurie. Então voltamos. O ritmo da descida varia de pessoa para pessoa. Sugiro que se faça devagar. Se os gali conseguem subir, disse Marty, também somos capazes. Com o perdão de vossa graça, disse Roald. Também acha que consegue se balançar pelas árvores? Ignorando a observação, Marty perguntou. Jimmy? Sim, eu vou primeiro. Não vou acabar meus dias aqui só porque um de vocês escorregou e caiu em cima de mim. Afastem-se da abertura até que eu o chame. Com a ajuda de Marty, Jimmy facilmente entrou na chaminé. Tinha um diâmetro adequado, com espaço suficiente para passar com facilidade. Os outros, especialmente Marty e Baru, teriam dificuldades, mas conseguiriam passar. Jimmy chegou à superfície rapidamente. Estava a cerca de 9 metros da câmara abaixo, em outra caverna. Sem luz, não conseguia saber qual era seu tamanho, mas o fraco eco de sua respiração lhe permitiu concluir que tinha um tamanho razoável. Enou a cabeça para chamar os outros e depois subiu para a borda. Quando a primeira cabeça surgiu, era Roald. Jimmy já acendia uma tocha. Em um instante, todos subiram pela chaminé. A caverna era ampla, com 60 metros de largura. O teto se achava entre 7 a 8 metros acima. Estalagmites erguiam-se do solo e muitas se uniam às estalactites acima, formando pilares de pedra calcária. A caverna era uma oresta de pedra. À distância, viam-se muitas outras cavernas e passagens. Marty olhou ao redor. A que altura você acha que estamos, Jimmy? Não mais do que 20 metros. Ainda nem chegamos ao meio do caminho. Vamos para qual direção agora? Perguntou Aruta. Acho que a melhor forma de descobrir é ir experimentando, respondeu Jimmy. Escolhendo uma das muitas saídas, avançou. Depois de horas à procura, Jimmy virou-se para Laurie e informou. Enfim, a superfície. Transmitiram a informação de boca em boca e Aruta se espremeu para passar pelo menestrel e conseguir olhar. Acima da cabeça do rapaz havia uma passagem estreita, pouco mais do que uma fenda. O príncipe conseguia vislumbrar lá em cima uma luz quase ofuscante demais, depois de tanto tempo nas passagens mal iluminadas. Com um aceno de cabeça, Jimmy escalou até encobrir a luminosidade por completo. Quando voltou, anunciou. A saída dá para um conjunto de rochas. Estamos a cerca de 100 metros do lado da ponte que dá para a Construção Negra. Ela é grande, tem 2 andares. Algum guarda? Não vi nenhum. J. Aruta pensou antes de acrescentar. Vamos esperar até escurecer. Jimmy, consegue ficar suspenso perto da superfície. A escuta? Ali é uma borda onde dá para ficar, disse o rapaz, e voltou a escalar. Aruta sentou-se e foi imitado pelos demais, todos aguardando a chegada da noite. Contraiu e descontraiu os músculos para não cair com cãibras. Um silêncio mortal cobria a parte de cima do planalto, salvo pelo som ocasional do vento. Ouvia sobretudo uma ou outra palavra perdida ou sons de botas que vinham da ponte. Uma vez pensou ter escutado ruído estranho e baixo vindo da Construção Negra, mas não podia armar com certeza. O sol baixara para além do horizonte, embora o céu ainda estivesse iluminado. Com certeza, já tinham passado 2 horas do horário de jantar, mas naquela época do ano, tão ao norte nas encostas das montanhas, seja quase no solstício de verão, o sol se punha muito depois de ter se posto em Crondor. Jimmy lembrou que já era trabalhos em que tivera de pular refeições, mas isso não impedia sua barriga de pedir atenção. Porém, a escuridão chegou. Jimmy ficou satisfeito e parecia que os companheiros compartilhavam do mesmo sentimento. Havia algo naquele lugar que os deixava completamente inquietos. Até Martim praguejara diversas vezes, entre dentes por serem obrigados a esperar.
De fato, havia algo estranhíssimo naquele lugar que lhes provocava um sutil efeito. Jimmy sabia que não voltaria a se sentir tranquilo até aquele lugar cara quilômetros de distância, e não ser mais do que uma vaga memória. Jimmy escalou para o exterior e se manteve alerta enquanto Marty subia, seguido pelos demais. Tinham decidido se dividir em 3 grupos, Baru e Laurie, Roald e Marty, e Jimmy e o príncipe. Percorreriam a margem do lago em busca da planta. Assim que alguém a encontrasse, voltaria até a fenda nas rochas, aguardando embaixo pelos companheiros. Aruta e Jimmy se dirigiram à construção negra, pois iniciariam a busca atrás dela. Pareceu sensato verificar se havia guardas ali antes de procurar perto da antiga construção Valheiro. Era impossível saber qual era a atitude dos Moredel em relação àquele lugar. Podiam ter o mesmo respeito temeroso que os elfos, recusando-se a entrar, evitando até a realização de alguma cerimônia, como se fosse um santuário, ou então podiam estar na construção em grande número. Sorrateiramente, Jimmy alcançou a construção e se encostou a ela. As pedras eram inesperadamente macias. Ele passou a mão por elas, descobrindo que tinham a textura do mármore. Aruta aguardou, com as armas em riste, enquanto Jimmy efetuava uma rápida verificação ao redor da construção. Não há ninguém à vista, sussurrou. Só nas torres da ponte. E lá dentro, murmurou Aruta. Não sei, Jimmy respondeu. É um lugar enorme, mas só tem uma porta. Quer dar uma olhada? Ele esperava que o príncipe recusasse. Quero. Jimmy levou Aruta à parede, contornando uma esquina até chegar à porta solitária que servia para entrar na grande construção. Acima da porta, via-se uma janela em forma de meia-lua, por onde passava uma luz fraca. Jimmy fez um sinal a Aruta para que lhe desse impulso e o jovem ladrão escalou até a cornija por cima da porta. Agarrou-a e siçou para poder espiar pela janela. Jimmy espiou. Abaixo, por trás da porta, via-se uma espécie de vestíbulo com um piso de lajes. Para além desse aposento, portas duplas abriam-se para a escuridão. Jimmy reparou em um estranho detalhe na parede sob a janela. A pedra exterior não passava de um revestimento. Jimmy saltou para o chão. Não consigo ver nada daquela janela. Nada. Há uma passagem para um lugar escuro, e só. Não há sinal de guardas. Vamos começar a procurar as margens do lago, mas precisamos ficar de olho neste lugar. Jimmy concordou e os dois caminharam para o lago. A construção começava a dar a impressão de que algo estava estranho, mas ele afastou as distrações e se concentrou na busca. Passaram horas percorrendo a margem. Algumas plantas aquáticas beiravam o lago. O planalto, porém, era praticamente desprovido de ora. À distância, chegava-lhes um ruído ocasional que Aruta acreditava vir de uma das outras duplas dedicadas à busca. Quando o céu começou a ficar cinzento, Jimmy alertou Aruta de que a aurora estava chegando. Profundamente aborrecido, o príncipe desistiu e acompanhou o menino ladrão de volta à fenda. Laurie e Baru já estavam lá. Marty e Roald se juntaram ao grupo pouco depois. Ninguém vira nenhum espinho de prata. Aruta permaneceu em silêncio, virando-se devagar até cair de costas para os outros. Cerrou o punho, como se tivesse levado um golpe. Todos os olhos estavam sobre ele enquanto estava a escuridão da caverna. Seu pé estava desenhado pela tênue luz que chegava de cima, e todos viram as lágrimas em seu rosto. De repente, virou-se para olhar seus companheiros. Tem de ser aqui, disse com voz rouca. Olhou para cada um deles, deixando que vissem algo em seus olhos. A profundidade de um sentimento de perda avassaladora que o levava a compartilhar seu pavor. Todos testemunharam sofrimento e agonia. Se não encontrassem o espinho de prata, Anita estaria perdida. Marty partilhava a dor do irmão, e mais ainda, pois naquele instante viu seu pai naqueles momentos tranquilos antes de Aruta crescer e entender a angústia de Borrick por ter perdido Lady Catherine. O caçador criado pelos elfos sentiu o peito apertado diante do pensamento de ver o irmão reviver aquelas noites de solidão em frente à lareira, ao lado de uma poltrona vazia, restando somente um retrato sobre a lareira para contemplar. Dos 3 irmãos, Marty fora o único que vislumbrara a profunda amargura que assombrara o pai em todos os momentos. Se Anita falecesse, o coração e a alegria de Aruta certamente morreriam com ela. Relutante em abandonar a esperança, Marty sussurrou. Está aqui em algum lugar. Jimmy acrescentou. Há um lugar onde não procuramos. Na construção, concluiu Aruta. Sendo assim, só nos resta fazer uma coisa, declarou Marty. Jimmy odiou-se por ter de dizer. Um de nós tem de entrar para dar uma olhada. Capítulo 17. Senhor da Guerra. A cela fedia a palha úmida. Pug se mexeu, percebendo que tinha as mãos amarradas à parede com corrente de pele de Needra. A pele da apática besta de 6 patas que os Surani usavam como animal de carga fora tratada até adquirir uma dureza que quase se igualava ao aço e estava presa mente à parede. Sua cabeça doía, devido ao estranho dispositivo que o impedira de usar magia. Porém, havia mais uma coisa para irritá-lo. Lutou contra a apatia mental e olhou para as algemas. Ao começar a proferir um feitiço que transformaria as correntes em um gás incorpóreo, ocorreu uma falha repentina. Não conseguia denir de outra forma a não ser falha. O feitiço parecia não funcionar. Pug se encostou na parede, ciente de que a cela fora envolvida em uma magia que neutralizava qualquer outra. É óbvio, pensou. De que forma poderia manter um mago na prisão? Olhou à sua volta. Não era mais do que um fosso escuro aonde chegava pouquíssima luz de uma pequena abertura com barras no alto da porta. Um ser pequeno e ligeiro se mexeu pela palha ao lado de seu pé.
Pug o chutou e o bicho fugiu apressado. As paredes estavam cobertas de umidade, por isso concluiu que ele e seus companheiros estavam abaixo da terra. Não tinha como saber quanto tempo fazia desde que estavam ali, tampouco fazia ideia do local onde estavam. Podia ser em qualquer parte de Keleva. Meeshon e Dominique estavam presos na parede à sua frente, enquanto, à sua direita, Oxopepa estava igualmente acorrentado. Pug percebeu de imediato que o Império se apoiava em um delicado equilíbrio para que o Senhor da Guerra se arriscasse a fazer mal a Oxopepa. Capturar e denunciar um renegado era uma coisa, mas encarcerar um grande do Império era bem diferente. Por direito, um grande devia ter imunidade diante do Senhor da Guerra. Além do Imperador, um grande representava o único desal ao poder do Senhor da Guerra. Kamatsu estava certo. Ele estava prestes a pôr em prática um terrível plano ou ataque no jogo do Conselho, pois aprisionar Oxopepa revelava um enorme desprezo por qualquer oposição imaginável. Meeshon gemeu e levantou a cabeça devagar. Minha cabeça, balbuciou. Percebendo que estava preso, puxou as correntes para testá-las. Então, disse, olhando para Pug, e agora? Pug olhou para trás e balançou a cabeça. Vamos esperar. Foi uma longa espera, talvez de 3 ou 4 horas. Quando alguém apareceu, foi de modo imprevisto. A porta se abriu bruscamente e um mago vestido de negro entrou, seguido por um soldado dos brancos imperiais. Oxopepa quase cuspiu ao exclamar. Ergora, você enlouqueceu? Liberte-me imediatamente. O mago fez sinal para que o soldado desamarrasse Pug. Faça o que tem de fazer pelo Império, respondeu a Oxopepa. Você está associado aos nossos inimigos, homem gordo. Levarei notícias à Assembleia informando-a sobre sua duplicidade quando terminarmos de castigar este falso mago. Enquanto Pug era conduzido para fora, o mago chamado Ergora acrescentou. Milamber, sua exibição nos torneios imperiais ocorridos há um ano conquistou-lhe muito respeito, o suficiente para garantir que não semeará mais destruição à sua volta. 2 soldados prenderam os pulsos de Pug com raras e dispendiosas algemas de metal. As proteções colocadas nessas masmorras impedem que sejam realizados feitiços aqui dentro. Quando sair das masmorras, serão essas algemas que anularão seus poderes. Fez sinal aos guardas para que levassem Pug e um deles lhe deu um empurrão nas costas. A experiência de Pug o advertia de que não valia a pena perder tempo com Ergora. De todos os magos conhecidos como os preferidos do Senhor da Guerra, ele era o mais dedicado. Estava entre os poucos magos que acreditavam que a Assembleia deveria ser apenas um braço do corpo dirigente do Império, o Conselho Supremo. Quem o conhecia achava que o objetivo now de Ergora era ver a Assembleia se tornar o Conselho Supremo. Diziam os rumores que, durante o governo do inamado Almeixo, fora Ergora quem diversas vezes estivera por trás das decisões políticas da facção bélica. Um grande lance de escadas levou Pug até a luz do dia. Depois de cá na escuridão da cela, a luz o cegou por alguns instantes. Enquanto era empurrado pelo pátio de um edifício gigantesco, seus olhos depressa se adaptaram. Pug foi levado por uma larga escadaria e, ao subir, olhou por cima do ombro. Avistou pontos de referência suficientes para saber onde estava. Viu o rio Gagagem, que corria das montanhas da Cordilheira Elevada até a cidade de Jamar. Era a principal rota entre o norte e o sul das províncias centrais do Império. Pug se encontrava na cidade sagrada, Kentozani, capital do Império de Tsuranuani. A julgar pelas dezenas de guardas de armaduras brancas, concluiu que estava no Palácio do Senhor da Guerra. Pug foi empurrado por um corredor comprido até chegar a uma sala central. As paredes de pedra terminaram e uma porta deslizante de madeira e pele rígida e pintada se abriu. Uma sala particular do conselho fora escolhida pelo Senhor da Guerra do Império para interrogar o prisioneiro. Havia outro mago no centro da sala, atendendo o desejo de um homem sentado que lia um pergaminho. Pug conhecia superficialmente o segundo mago, Elgahar, e percebeu que não podia contar com qualquer ajuda, nem mesmo em defesa de Oxopepa, pois Elgahar era irmão de Ergora. O dom da magia sempre se evidenciara naquela família. E Elgahar sempre parecia aceitar a liderança do irmão. O homem sentado em um monte de almofadas era de meia-idade e trajava uma túnica branca com uma singeleta dourada nas bordas da gola e das mangas. Lembrando-se de Almeixo, o senhor da guerra anterior, Pug foi incapaz de conceber um contraste mais gritante. A aparência de Ashantukar era a antítese da de seu tio. Enquanto Almeixo era um homem de pescoço largo e atarracado, um guerreiro típico, aquele à sua frente lembrava mais o erudito ou um professor. Seu corpo franzino tornava parecido uma seta. Suas feições eram quase delicadas. O homem levantou o olhar do pergaminho que estivera lendo e Pug percebeu a semelhança. Aquele homem, tal como o tio, tinha nos olhos o mesmo desejo ardente e louco de poder. Colocando o pergaminho de lado lentamente, o senhor da guerra disse, Milamber, seu retorno revela coragem, eu diria até sagacidade. Obviamente, você será executado, mas, antes de mandá-lo para a forca, gostaríamos que nos dissesse o que o trouxe de volta. Em meu mundo, um poder vem crescendo, uma presença obscura e maleca que procura promover sua causa, que, por sua vez, consiste na destruição de meu mundo. O senhor da guerra pareceu interessado, fazendo o sinal para Pug prosseguir. Pug contou tudo o que sabia, sem oreados nem exageros. Não deixou de mencionar nenhum detalhe. Por meio da magia, pude determinar que essa entidade é originária de Keleva. Ao que parece, os destinos dos dois mundos se encontram uma vez mais entrelaçados. Você tece uma história interessante, disse o senhor da guerra quando Pug terminou. Ergora pareceu menosprezar sua história, mas Elgahar parecia genuinamente inquieto. O senhor da guerra prosseguiu.
Milamber, é realmente uma pena que tenha nos abandonado depois da traição. Se tivesse ficado aqui, teríamos arranjado um trabalho como contador de histórias para você. Um grande poder obscuro, nascido em um canto esquecido de nosso império. Que história maravilhosa! O sorriso do homem se extinguiu, enquanto ele se inclinava para frente, apoiando o cotovelo no joelho, os olhos postos em Pug. Agora, diga a verdade. Esse fraco pesadelo que construiu não passa de uma tentativa vã de me assustar com o intuito de deixar passar as verdadeiras razões do seu retorno. A facção da Roda Azul e seus aliados estão à beira da queda no Conselho Supremo. Esse é o motivo de seu retorno, pois aqueles que antes eram seus aliados estão desesperados, cientes de que o domínio absoluto da facção bélica é certo. Você se aliou novamente, tal como aquele gordo, aqueles que traíram a aliança bélica durante a invasão ao seu mundo. Teme a nova ordem que representamos. Daqui a poucos dias, anunciarei o M do Conselho Supremo, o que significa que você veio tentar impedir esse anúncio. Não é verdade? Não sei o que pretende fazer, mas a verdade será descoberta, se não agora, certamente em pouco tempo. Além disso, você irá indicar aqueles que se aliaram contra nós. Também controlaremos o meio que o trouxe de volta. Assim que o Império estiver sob meu domínio, regressaremos a seu mundo e rapidamente faremos o que devíamos ter feito durante o comando de meu tio. O mago olhou cada um dos rostos e entendeu a verdade. Pug havia se encontrado e falado com Roderick, o rei louco. O senhor da guerra não estava tão ensandecido quanto o rei, mas já revelava um elevado grau de loucura. Mas atrás dele estava alguém que pouco se traiu, porém o suficiente para que Pug entendesse tudo. Ergor era o poder a se temer, já que era o verdadeiro gênio que sustentava a superioridade da facção bélica. Seria ele que governaria Tsuranoni um dia, talvez até sem intermediários. Um mensageiro entrou e fez uma reverência diante do senhor da guerra, entregando-lhe um pergaminho. O senhor da guerra o leu depressa, dizendo em seguida: tenho de me apresentar ao conselho. Informe ao inquisidor que solicita seus serviços na 4ª hora da noite. Guardas, devolvam o prisioneiro à sua cela. Quando os guardas começaram a puxar Pug pelas correntes, o senhor da guerra voltou a falar. Pense bem, Milamber. Você pode morrer depressa ou devagar, mas sua morte é certa. A escolha é sua. Seja como for, acabaremos extraindo a verdade. Hugo observou Dominique entrar em transe. Relatar aos companheiros a reação do senhor da guerra, depois de um acesso de raiva de Oxupepa, o mago obeso cara em silêncio. Tal como outros que vestiam um manto negro, Oxupepa considerava quase inconcebível a noção de ver ignorado o menor de seus caprichos. Aquele encarceramento era praticamente impossível de conceber. Meeshon reagira com seu habitual jeito taciturno, enquanto o monge permanecerá impávido e sereno. A conversa fora curta e resignada. Pouco depois, Dominique começara os exercícios, deixando Pug fascinado. Sentara-se e começara a meditar, até o momento em que começou a entrar em uma espécie de transe. Em silêncio, Pug pensou na lição do monge. Mesmo naquela cela, aparentemente sem esperança, não havia necessidade de se renderem ao medo de se tornarem miseráveis e irracionais. A memória de Pug regrediu, recordando sua infância em Cride, as lições frustrantes com Kugan e Turi, procurando dominar uma magia que, descobriria anos mais tarde, era incapaz de praticar. Uma pena, pensou consigo mesmo. Muito do que observara durante o tempo que viverá em Doca da Estrela o convencera de que a magia inferior de Midemia era muito mais avançada do que a de Keleva. Provavelmente, isso se devia ao fato de existir somente um tipo de magia em Midemia. Para testar, Pug tentou executar um dos feitiços que Kugan lhe ensinara quando era criança e que, de todo modo, nunca conseguirá realizar. Refletiu, o feitiço do caminho inferior não é afetado. Começou a se deparar com um estranho bloqueio em seu âmago e quase achou graça dele. Quando era mais novo, temia a experiência, pois era sinal de falha. Agora sabia que se tratava somente de sua mente rejeitando a disciplina do caminho inferior, uma vez que já estava habituado ao caminho superior. Ainda assim, os efeitos da proteção anti-magia o levaram a abordar o problema indiretamente. Fechou os olhos, imaginando aquilo que tentará executar diversas vezes e que sempre falhara. O padrão de sua mente contrariava os requisitos daquele tipo de magia. Porém, à medida que se alterava para assumir a orientação habitual, parecia saltar contra as proteções, recuar. Pug sentou-se ereto e de olhos arregalados. Quase conseguirá descobrir. Por um brevíssimo instante, quase entenderá. Reprimindo a excitação, cerrou os olhos, baixou a cabeça e se concentrou. Se pudesse encontrar aquele instante cristalino em que entenderá. Um instante que lhe escapava assim que o atingia. Em uma cela desagradável e imunda, quase achará por acaso aquela que seria a descoberta mais importante da história da magia Tsurani. Se ele pudesse recuperar aquele instante. Foi então que as portas da cela se abriram. Pug olhou para cima, tal como Oxupepa e Meeshon. Dominique não saiu do transe. Elgarhar entrou, fazendo sinal a um guarda para fechar a porta atrás de si. Pug se levantou, esticando as pernas, que tinham cedido sobre as pedras frias debaixo da palha enquanto meditava sobre sua infância. O que você afirma é inquietante, disse o mago de manto negro. Assim deve ser, pois é verdade. Talvez, mas também pode não ser, ainda que você acredite piamente que seja verdade. Eu quero ouvir tudo. Pug fez sinal para que o mago se sentasse, mas ele balançou a cabeça, recusando. Encolhendo os ombros, Pug voltou ao seu lugar no chão e começou a narrativa. Quando chegou à parte da visão de Rogen, Elgarhar o evidentemente agitado, interrompendo Pug com várias perguntas. Pug prosseguiu e,
Quando chegou ao fim, Elgahar balançou a cabeça. Diga, Milamber, em seu mundo há muitas pessoas que podem compreender o que foi dito a esse vidente em sua visão? Não. Só eu e mais um ou dois conseguiriam entender. E só os Surani de Lamut teriam reconhecido o idioma como um dialeto antigo do Templo Elevado. Existe uma possibilidade assustadora. Tenho de saber se a levou em conta. Qual? Elgahar inclinou-se para se aproximar de Pulg e sussurrou uma única palavra em seu ouvido. A cor fugiu de seu rosto e ele fechou os olhos. Emidemia. Sua mente iniciará o processo para deduzir o que estava ao seu alcance a partir das informações disponíveis. Subconscientemente, porém, sempre soubera a resposta. Com um único e prolongado suspiro, disse, sim, também pensei nisso. Tentei evitar admitir essa possibilidade sempre que pude, mas ela está sempre presente. De que vocês estão falando? Disse Oshopepa. Pul balançou a cabeça. Não, meu velho amigo. Ainda não. Quero que Elgahar pense sobre o que deduziu sem ouvir nem a minha opinião nem a sua. É algo que vai levá-lo a reavaliar sua lealdade. Talvez. Mas, mesmo que isso aconteça, não quer dizer que a situação atual vá sofrer alterações. Oshopepa explodiu de raiva. Como pode dizer tal coisa? Que circunstâncias podem importar diante dos crimes do Senhor da Guerra? Será que chegou ao ponto de renunciar a seu próprio livre-arbítrio em prol de seu irmão? Oshopepa, respondeu Elgahar. De todos os que usam o manto negro, você é aquele que melhor devia compreender, pois você e Fumita participaram durante anos do grande jogo aliados à facção da Roda Azul. Ele se referia ao papel daqueles dois magos para ajudar o Imperador a acabar com a Guerra do Portal. Pela primeira vez na história do Império, o Imperador se encontra em uma posição absolutamente incomum. Diante da traição nas negociações de paz, ao mesmo tempo que goza da posição de uma autoridade suprema, ele perdeu a moral. Ele poderá optar por não exercer sua influência e não voltar a utilizar sua autoridade. 5 chefes militares de clãs morreram com a traição, aqueles que tinham melhores posições na corrida para o cargo de Senhor da Guerra. Como morreram, muitas famílias perderam as posições que detinham no Conselho Supremo. Caso ele volte a dar ordens aos clãs, é provável que se recusem a obedecer. Você está falando de regicídio, disse Pulg. Já aconteceu antes, Milamber. Contudo, isso significaria guerra civil, uma vez que não há herdeiros. A luz do céu é jovem e ainda deve gerá-los, embora já tenha 3 meninas. O Senhor da Guerra deseja apenas a estabilidade do Império. Ele não quer derrubar uma dinastia com mais de 2000 anos. Eu não nutro afeto ou antipatia por este Senhor da Guerra. Contudo, o Imperador deve ser forçado a entender que sua posição na organização do mundo é de ordem espiritual. Ele deve entregar toda a autoridade temporal ao Senhor da Guerra. Só então Tsuranoni iniciará uma era de prosperidade infindável. Oshopepa soltou uma gargalhada amarga. Só o fato de você acreditar nesse disparate revela que a seleção que fazemos na Assembleia não é assim tão rigorosa quanto deveria ser. Quando a estabilidade da ordem interna do Império for restabelecida, Elgahar continuou, ignorando o insulto, poderemos enfrentar a possível ameaça que você anuncia. Mesmo que aquilo que contou se mostre verdadeiro e minhas especulações se revelem corretas, podem ainda se passar muitos anos até nos vermos obrigados a lidar com essa questão aqui em Keleva, o que nos proporciona muito tempo de preparação. Devemos ter em mente que alcançamos na Assembleia novos limites de poder que jamais foram imaginados por nossos antepassados. Aquilo que consideraram como uma grande ameaça pode se revelar um mero incômodo para nós. Sua arrogância é sua ruína. Elgahar, todos vocês. Osho e eu já discutimos esta questão. Sua pretensão de supremacia está errada. Vocês não ultrapassaram o poder de seus antepassados. Ainda precisam se igualar a ele. Entre as obras de Macros, o Negro, encontrei volumes que revelam poderes inconcebíveis ao longo dos milênios de existência da Assembleia. Elgahar pareceu intrigado diante daquela ideia e ficou calado por alguns instantes. Talvez, disse por M, pensativo. Então avançou para a porta. Em um ponto você foi bem-sucedido, Milamber. Conseguiu me convencer de que é vital mantê-lo vivo por mais tempo do que deseja o Senhor da Guerra. Você possui conhecimentos que devem ser revelados. Quanto ao resto, preciso pensar melhor. Isso, Elgahar. Pense bem, disse Pulg. Pense naquela palavra singela, aquela que sussurrou em meu ouvido. Elgahar pareceu estar prestes a acrescentar mais alguma coisa, mas simplesmente deu ordem para que o guarda no exterior da cela abrisse a porta. Assim que saiu, Oshopepa disse, ele enlouqueceu. Não, disse Pulg. Ele não enlouqueceu. Simplesmente acredita no que o irmão lhe diz. Quem quer que olhe a Shantukar e Ergora nos olhos e acredite que são eles que vão trazer prosperidade ao Império não passa de um tolo, um crente idealista, e não um louco. É Ergoran que temos de temer de fato. Fizeram silêncio por algum tempo e Pul voltou a pensar naquilo que Elgahar lhe dissera ao ouvido. A possibilidade aterradora daquilo que representava era assustadora demais para pensar a respeito, por isso voltou a se concentrar no estranho momento em que, pela primeira vez na vida, vislumbrara o verdadeiro domínio do caminho inferior. Algum tempo tinha se passado. Pulg não conseguia precisar quanto, mas partiu do princípio de que já haviam passado 4 horas desde o crepúsculo, a hora designada pelo Senhor da Guerra para o interrogatório. Guardas entraram na cela, libertando Meeshon, Dominique e Pulg. Oshopepa foi deixado lá dentro. Foram arrastados até uma sala equipada com instrumentos de tortura. O Senhor da Guerra resplandecia em sua túnica verde e dourada, conversando com o mago Ergora. Um homem de capuz vermelho aguardava em silêncio, enquanto os 3 prisioneiros eram acorrentados aos pilares dispostos de modo a poderem ver uns aos outros.
Ao contrário de minha opinião, Ergora e Elgahar estão convencidos de que seria benéfico manter você vivo, embora cada um apresente um motivo diferente. Elgahar parece inclinado a acreditar, de certa forma, na história que você contou, pelo menos a ponto de achar prudente que tentemos descobrir tudo o que conseguirmos. Ergoran e eu já não estamos tão inclinados a isso, mas há outras coisas que gostaríamos de saber. Assim sendo, começaremos garantindo que só nos dirá a verdade. Fez um sinal ao inquisidor, que rasgou as vestes de Dominique, deixando somente de tanga. Abriu, então, um frasco selado e tirou de lá um pedaço de madeira coberto de uma substância esbranquiçada. Passou um pouco da substância no peito de Dominique e o monge ficou rígido. Sem acesso a metais, os Surani haviam desenvolvido métodos de tortura diferentes dos usados em Midemia, embora igualmente eficazes. Assim que foi aplicada, a substância cáustica e pegajosa começou a criar bolhas na pele de Dominique, que fechou os olhos com toda a força e engoliu um grito. Por economia, achamos mais provável que nos contasse a verdade se dessemos atenção a seus companheiros em primeiro lugar. Sabemos por seus antigos compatriotas, por sua explosão nos torneios imperiais, que você parece possuir uma natureza de grande compaixão. Milamber irá nos dizer a verdade? Tudo o que disse é verdadeiro, senhor da guerra. Torturar meus amigos não mudará esse fato. Senhor, alguém o chamou. O senhor da guerra olhou para o inquisidor. O que foi? Este homem. Olhe. Dominique perderá o semblante de dor. Estava pendurado no pilar, com uma expressão de serenidade beatífica no rosto. Ergora ficou em frente ao monge para examiná-lo. Ele está em uma espécie de transe. Tanto o senhor da guerra quanto o mago olharam para Pug. Que espécie de truque este falso sacerdote está fazendo? Milamber? Perguntou o mago. Ele não é sacerdote de Antucama. Isso é verdade, mas é sacerdote em meu mundo. Consegue colocar a mente em repouso, independentemente do que aconteça ao corpo. O senhor da guerra acenou com a cabeça para o inquisidor, que retirou uma faca aada de uma mesa. Aproximou-se do monge, dando um golpe rápido, fez um corte em seu ombro. Dominique não se mexeu nem reagiu com um tremor involuntário. Com uma tenaz, o inquisidor pegou uma brasa e a aproximou do corte. O monge permaneceu imóvel. O inquisidor colocou de lado a tenaz e constatou. É inútil, senhor. Ele bloqueou a mente. Já tivemos esse problema com outros sacerdotes. Pug franziu a testa. Embora não estivessem imunes à política, os templos eram, habitualmente, discretos nas relações que mantinham com o Conselho Supremo. Se o senhor da guerra andava interrogando esse tipo de prisioneiros, isso significava que os templos estavam se movimentando em benefício dos aliados contra a facção bélica. E, como o Chopepa desconhecia aquela situação, isso significava também que o senhor da guerra estava agindo dissimuladamente, adiantando-se a quem o enfrentava. Mais do que qualquer outro fato, aquele detalhe revelava a Pug que o Império estava em sérios apuros, à beira da guerra civil. O ataque aos que permaneciam ao lado do Imperador era iminente. Este aqui não é sacerdote, disse Ergora, aproximando-se de Meeshon. Levantou o olhar para o homem livre e alto. É um mero escravo, então deve ser mais maleável. Meeshon cuspiu no rosto do mago. Ergora, habituado ao receio e ao respeito constantes devidos a um grande, ficou atordoado como se tivesse sido agredido. Recuou cambaleando enquanto limpava a saliva do rosto. Enfurecido, disse friamente, você acabou de ganhar uma morte lenta e prolongada, escravo. Meeshon sorriu pela primeira vez desde que Pug conseguia se lembrar, um sorriso rasgado, quase malicioso. Seu rosto parecia quase sobrenatural, devido à cicatriz na face. Valeu a pena, mula castrada. Com raiva, Meeshon falará no idioma do rei, mas o tom do insulto bastou para que o outro entendesse. O mago estendeu a mão, tirou a faca aada da mesa do inquisidor e rasgou um golpe profundo no peito de Meeshon. O homem livre ficou rígido, empalidecendo quando a ferida começou a sangrar. Ergoran permaneceu à sua frente, triunfante. O midemiano voltou a cuspir. O inquisidor virou-se para o senhor da guerra. Senhor, o grande está interferindo com este trabalho delicado. O mago recuou, deixando a faca cair. Tornou a limpar a saliva do rosto, voltando a ficar ao lado do senhor da guerra. Não tenha pressa em nos contar o que sabe, Milamber, disse, deixando evidente o ódio em sua voz. Desejo a esta vil criatura uma sessão demorada. Pug esforçou-se, em vão, para combater a magia das algemas em seus pulsos que neutralizava sua própria magia. O inquisidor começou a torturar Meeshon, mas o estoico homem livre recusou-se a gritar. Ao longo de meia hora, o inquisidor executou seu trabalho sanguinário, até que, porém, Meeshon emitiu um gemido abafado e pareceu passar a um estado de semiconsciência. Por que retornou, Milamber? Perguntou o senhor da guerra. Pug, sentindo o sofrimento de Meeshon como se fosse seu, respondeu. Eu disse a verdade. E olhou para Ergora. Você sabe que é verdade. Percebeu que Ergora Nira não ouviu sua súplica, pois o mago furioso desejava, por rancor, que Meeshon sofresse, sem se importar com o fato de Pug não lhes ter escondido nada. O senhor da guerra indicou ao inquisidor que devia passar a Pug. O homem de capuz vermelho rasgou as vestes de Pug. Então o frasco da substância cáustica foi aberto e uma pequena camada foi aplicada no peito de Pug. Anos de trabalho duro como escravo nos pântanos eram de Pug um homem esguio e musculoso, e seu corpo se crispou quando a dor começou. De início, não sentiu nada, até que, passado o segundo, a dor queimou a carne quando produtos químicos na pasta reagiram. Pug quase conseguia ouvir a pele criar bolhas. Por que retornou? A voz do senhor da guerra atravessava a dor. Com quem entrou em contato? Pug fechou os olhos para combater o fogo no peito.
Procurou refúgio nos exercícios de relaxamento que Kugan lhe ensinara quando era seu aprendiz. Outra pincelada de pasta e outro fogo emergiu, desta vez na sensível parte do interior da coxa. A mente de Pug se agitou e procurou refúgio na magia. Uma vez, e depois outra, lutou para quebrar a barreira imposta pelas algemas que inibia sua magia. Em sua juventude, conseguirá encontrar o caminho para a magia somente em momentos de grande pressão. Quando vira a vida ameaçada por trolls, realizará seu primeiro feitiço. Quando confrontara o escudeiro Roland, atacara com magia. E a destruição dos torneios imperiais viera de uma fonte nas profundezas de seu cerne que jorrara raiva e indignação. Naquele momento, sua mente era como um animal enraivecido, jogando-se nas barras de uma jaula imposta por magia. Tal como um animal, reagia às cegas, fustigando barreiras repetidamente, determinado a se libertar ou perecer. Encostaram brasas em sua carne e ele gritou. Foi um grito animalesco, uma mistura de dor e de raiva, ao mesmo tempo que sua mente se soltava. Seus pensamentos ficaram obscurecidos, como se existisse uma paisagem de superfícies reetoras. Uma sala de espelhos se girava furiosamente, cada um deles projetando uma imagem. Em uma das superfícies, viu o menino que trabalhará na cozinha de Cride olhando para ele. Em outra, viu o aprendiz de Kuga. Em uma terceira, estava o jovem escudeiro. Na quarta, um escravo no acampamento dos pântanos Shinzavai. Reeixo atrás de reeixo, nos espelhos se via dentro dos espelhos, vislumbrava algo diferente. Atrás do rapaz da cozinha, viu um homem, um serviçal, e não restavam dúvidas de quem era. Um Pug sem magia, sem formação, que crescerá como um simples membro da criadagem na cozinha, cansado. Por trás da imagem do jovem escudeiro, viu um nobre do reino, de braço dado com a princesa Carline, sua esposa. Sua mente girava, procurava algo insanamente. Observou a imagem do pupilo de Kuga. Atrás dele, enxergou a imagem retida de um mago adulto praticante da arte inferior. Em sua mente, Pug girou, procurando a origem daquela imagem retida dentro da imagem, do Pug que crescerá para se tornar mestre da magia inferior. Em seguida, viu a origem daquela imagem, um possível futuro nunca concretizado, devido a um acaso do destino que afastara sua vida daquele resultado. Contudo, nas possibilidades alternativas de sua vida, encontrou aquilo que procurava. Encontrou uma fuga. De repente, compreendeu. Estava aberta uma via e sua mente fugiu por esse caminho. Pug abriu os olhos repentinamente e olhou para além da gura de capuz vermelho do Inquisidor. Meeshon gemia pendurado, novamente consciente, enquanto Dominique permanecia perdido em seu transe. Pug recorreu ao poder mental para desligar a consciência dos ferimentos inigidos a seu corpo. Em um instante, não sentia mais dor. Depois, sua mente tentou alcançar a gura vestida de negro de Ergora. O grande do império quase cambaleou quando os olhos de Pug se fecharam nos dele. Pela primeira vez desde tempos imemoriais, um mago do caminho superior estava empregando um talento do caminho inferior e Pug envolveu Ergora em uma batalha de vontades. Com uma força capaz de estilhaçar mentes, Pug derrotou o mago, atordoando na mesma hora. A gura de manto negro ficou desacordada por um instante até Pug assumir o controle de seu corpo. Fechando seus olhos, Pug viu pelos de Ergora. Adaptou, então, seus sentidos até ganhar controle total sobre o grande Tsurane. A mão de Ergora esticou-se para frente e uma cascata de energia brotou de seus dedos, atingindo o Inquisidor pelas costas. Linhas vermelhas e roxas de força dançaram pelo corpo do homem, enquanto se dobrava e gritava. Logo começou a dançar pela sala como uma marionete enlouquecida, fazendo movimentos bruscos e convulsivos, enquanto gritava assolado por dores atrozes. O senhor da guerra ficou momentaneamente estupefato. Ergora! Berrou. Mas que loucura é essa? Agarrou a túnica do mago no momento em que o Inquisidor foi jogado contra a parede mais afastada, tombando no chão. Assim que o senhor da guerra tocou no mago, as energias dolorosas deixaram de agir o Inquisidor e se embrenharam no senhor da guerra. Ashantukar contorceu-se, recuando do ataque violento. O Inquisidor levantou-se, balançando a cabeça para desanuviá-la e cambaleando de volta aos prisioneiros. O torturador de capuz vermelho tirou uma faca da mesa, pressentindo que a dor que sofrerá fora inigida por Pug. Avançou, então, em sua direção, mas Meeshon agarrou as correntes, suspendendo-se. Com um arremesso, Meeshon esticou-se e envolveu o pescoço do Inquisidor com as pernas. Em um golpe de tesoura, prendeu o Inquisidor, que se debatia, apertando com uma força tremenda. O Inquisidor golpeou Meeshon com a faca, abrindo-lhe cortes repetidamente, mas Meeshon não aliviou a pressão. Uma e outra vez a faca golpeou, até as pernas de Meeshon ficarem cobertas com o próprio sangue, mas o Inquisidor não conseguia aplicar golpes profundos com a pequena faca, escorregadia devido ao sangue. Meeshon soltou um grito de prazer pela vitória. Em seguida, com um grunhido e um solavanco, esmagou a traqueia do homem. Assim que o Inquisidor sucumbiu, a força abandonou o homem livre. Meeshon caiu, suspenso apenas pelas correntes. Esboçando um débil sorriso, fez a Pug um aceno com a cabeça. Pug interrompeu o feitiço de dor e o senhor da guerra caiu, largando Ergora. Depois, ordenou ao mago que se aproximasse, sentindo a mente do grande maleável e mole sob o controle da magia de Pug. Sem entender bem como, Pug sabia como comandar as ações do mago, enquanto se mantinha ciente daquilo que ele mesmo fazia. O mago começou a libertar Pug das correntes que prendiam, enquanto o senhor da guerra tentava cara em pé. Libertou uma mão. Ashantukar foi aos tropeços até a porta, buscando sair dali. Então Pug tomou uma decisão.
Se conseguisse se libertar das correntes, poderia enfrentar qualquer número de guardas que o Senhor da Guerra chamasse, mas não seria capaz de controlar 2 homens. Estava certo de que não conseguiria manter o controle do mago pelo tempo necessário para destruir o Senhor da Guerra e se libertar. Ou será que seria capaz? Foi então que reconheceu o perigo. Aquela nova magia revelava-se difícil e seu discernimento lhe escapava, porque estava permitindo que o Senhor da Guerra fugisse. A dor da tortura e o esforço pesavam muitíssimo e Pulg sentia-se enfraquecer rapidamente. O Senhor da Guerra abriu a porta, chamando alguns guardas, aos gritos, ao mesmo tempo que agarrava uma lança. Com um impulso, atingiu Ergora nas costas. O golpe fez o mago cair de joelhos antes de conseguir libertar a outra mão de Pulg. Também teve o efeito de enviar um choque psíquico que atingiu Pulg, levando-o a gritar, perturbado pela dor de Ergora. A mente de Pulg ficou envolta em neblina. De repente, sentiu algo se quebrar em seu interior e seus pensamentos se transformaram em um mar de fragmentos reluzentes quando os espelhos da memória se estilhaçaram. Fragmentos de lições passadas, imagens de sua família, odores, sabores e sons percorreram sua consciência. Luzes dançaram em sua mente, primeiro espalhando partículas de luz das estrelas, restos de novas perspectivas em seu cerne. Zigue-zaguearam e dançaram, formando um padrão, um círculo, um túnel, depois um caminho. Ele se lançou por esse caminho, chegando a um novo plano de consciência. Tinha trilhado novos caminhos e alcançado uma nova compreensão. O caminho que se abrirá antes à sua frente, entre a dor e o pavor, passará a lhe pertencer. Agora podia caminhar nele livremente. Finalmente, era senhor dos poderes que representavam seu legado. Sua visão clareou e ele viu soldados subirem as escadas com dificuldade. Voltou a atenção para a algema que ainda lhe prendia o pulso. De repente, recordou uma lição antiga de Kulga. Com uma carícia de sua mente, a algema de couro endurecido se tornou flácida e maleável e Pul conseguiu soltar a mão. Concentrou-se, em seguida, derrubando, partidas ao meio, as pulseiras inibidoras de magia. Olhou para as escadas e, pela primeira vez, registrou mentalmente o impacto de tudo que via. O Senhor da Guerra e seus soldados tinham fugido, enquanto uma espécie de luta acontecia no andar de cima. Um soldado com a armadura azul do clã Kanazavai jazia morto ao lado de um soldado branco imperial. Rapidamente, ele libertou Meeshon, amparando-o até o chão. Ele sangrava em grande quantidade pelos cortes na perna e pelos ferimentos no tronco. Pulg enviou a Dominique uma mensagem mental procurando por ele. Volte. Os olhos de Dominique se abriram de imediato e suas algemas caíram. Cuide do Meeshon, Pulg pediu. Sem pedir explicações, o monge correu para cuidar do homem livre e ferido. Pulg subiu as escadas a toda velocidade e correu até onde o Chupepa estava encarcerado. Entrou na cela e o sobressaltado mago perguntou: "O que está acontecendo?" "Ouvi barulho lá fora." Pulg inclinou-se, transformando os grilhões em couro flácido. "Não sei. Aliados, creio que a facção da Roda Azul está tentando nos libertar." Ele soltou as mãos de Oxopepa das correntes já moles. Oxopepa se levantou, cambaleando. "Temos, então, de ajudá-los a nos ajudar," disse com determinação, para logo notar que estava livre e suas algemas, amolecidas. "Milamber, como conseguiu fazer isto?" "Não sei," Oxo, respondeu Pulg, já saindo. "É um assunto que precisa ser discutido." Pulg subiu as escadas correndo até o andar superior do palácio. Na galeria central do castelo do Senhor da Guerra, homens armados lutavam corpo a corpo. Soldados com armaduras de cores diversas lutavam contra os brancos imperiais do Senhor da Guerra. Sondando o combate sangrento, Pulg viu Ashantukar abrir caminho, derrubando 2 homens que lutavam. 2 soldados de armaduras brancas cobriam sua fuga. Pulg fechou os olhos e tentou alcançá-los com o pensamento. Abriu os olhos e conseguiu ver a mão de energia invisível que criará. Sentia como se fosse sua própria mão. Da mesma forma que faria para pegar um gatinho pelo pescoço, estendeu a mão e agarrou o Senhor da Guerra. Erguendo no ar, trouxe em sua direção o homem, que se debatia e chutava. Os soldados pararam de lutar ao verem o Senhor da Guerra acima deles. Ashantukar, sumo guerreiro do Império, berrava com evidente pavor ante da força invisível que o agarrava. Pul puxou para onde ele e Oxo aguardavam. Alguns membros dos brancos imperiais se recuperaram do choque. Deduziram que devia ser o mago renegado a causa do dilema de seu senhor. Vários interromperam a luta com os soldados de armaduras coloridas e correram para auxiliar o Senhor da Guerra. Ishindar, 91 vezes imperador. Alguém gritou. Imediatamente, todos os soldados que ali se encontravam, independentemente da facção pela qual lutavam, caíram ao chão, encostando a testa na pedra. Os oficiais permaneceram de pé, inclinados em reverência. Somente o Chopepa e Pul ficaram vendo o cortejo de chefes militares entrar na galeria, todos vestindo as armaduras que os identificavam como membros da facção da Roda Azul. No grupo da frente, portando uma armadura que não era vista havia muitos anos, vinha Kamatsu, novamente assumindo o cargo de líder militar do clã Kanazavai, ainda que temporariamente. Em formação, afastaram-se para que o imperador entrasse. Ishindar, autoridade suprema do império, adentrou a galeria, resplandecente em sua armadura dourada cerimonial. Caminhou majestosamente até onde Pulg aguardava, com o Senhor da Guerra ainda pairando no ar, e contemplou a cena. "Grande, as complicações parecem surgir sempre que você chega a algum lugar", disse por M. Então olhou para o Senhor da Guerra. "Faça o favor de colocá-lo no chão para podermos apurar a verdade de toda esta confusão." Pulg deixou o Senhor da Guerra cair, batendo com força no chão. "Que história espantosa, Milamber",
disse Shindar a Pug. Estava sentado nas almofadas onde estivera o Senhor da Guerra naquele mesmo dia, bebendo uma xícara de xoxa do Senhor da Guerra. Seria mais fácil dizer que acredita em você e que tudo será perdoado, mas a humilhação a que fui sujeito pelos povos que chama de elfos e anões é algo impossível de se esquecer. Em torno dele estavam os chefes militares dos clãs da facção da Roda Azul e o mago Elgarhar. Oxopepa interveio, com a licença da luz do céu. Tenha em mente que não passaram de instrumentos, peões, se assim quiser, em uma partida de SHH. O fato de esse tal de Macros ter tentado impedir a chegada do inimigo é uma questão para se preocupar depois. E, como somente ele é o responsável pela traição, o Senhor está livre da responsabilidade de se vingar de todos os outros, menos dele, que, aliás, foi dado como morto, por isso até essa vingança é improvável. Oxopepa, sua língua é tão graciosa quanto a de uma reli, disse o imperador, referindo-se à criatura semelhante a uma cobra d'água conhecida por seus movimentos ágeis. Como é óbvio, não farei retaliações sem razões sólidas, mas também reluto em voltar a assumir minha posição de conciliação com o reino. Então foi a vez de Pu falar. Majestade, de qualquer forma, talvez não seja a atitude mais sensata neste momento se preocupar com isso. Vendo o interesse de Shindar, Pu prosseguiu. Embora eu acalente a esperança de um dia ver nossas duas nações se encontrarem como amigas, neste momento assuntos mais urgentes que exigem nossa atenção. Pelo menos por enquanto, temos de agir como se os dois mundos não tivessem voltado a ficar ligados. O imperador endireitou-se. Pelo pouco que entendo de tais assuntos, desconto que tenha razão. Questões mais importantes exigem atenção. Tenho de tomar em breve uma decisão que poderá alterar para sempre o rumo da história Tsurani. Ficou em silêncio. Durante um longo momento manteve um ar pensativo, até que continuou. Quando Kamatsu e os outros vieram falar comigo, contando sobre seu retorno, sobre sua suspeita de uma sinistra ameaça de origem Tsurani em seu mundo, desejei ignorar tudo. Não tinha qualquer interesse em seus problemas, nem nos problemas de seu mundo. Fiquei até indiferente diante da possibilidade de voltar a invadir seu mundo. Temi agir novamente, pois perdi bastante credibilidade perante o Conselho Supremo após o ataque a ele. Por um momento, pareceu perdido em pensamentos. Seu mundo é muito bonito, pelo pouco que vi antes da batalha. Suspirou e seus olhos verdes se incharam em Pug. Me lamber. Se Elgarhar não tivesse ido ao palácio, cormando que seus aliados da facção da Roda Azul relataram, provavelmente você estaria morto, pois eu não tardaria muito a seguir você. E a Shantukar estaria a caminho de uma sangrenta guerra civil. Ele obteve o branco dourado somente porque fui ultrajado com aquela traição. Você evitou minha morte, impedindo talvez que alguma grande calamidade viesse a se abater sobre o Império. Creio que isso justifica minha consideração, embora eu tenha consciência de que a agitação no Império mal começou. Sou um produto do Império bastante para entender que o jogo do Conselho será disputado com ainda mais ardor, disse Pug. E Shindar olhou pela janela, onde o corpo de Ashantukar girava pendurado ao vento. Terei de consultar os historiadores, mas creio que se trata do primeiro senhor da guerra a ser enforcado por um imperador. O enforcamento representava maior infâmia e punição para um guerreiro. Contudo, como é indubitável que me reservava o mesmo destino, não creio que ocorra uma rebelião, pelo menos não esta semana. Os chefes militares do Conselho Supremo ali presentes trocaram olhares. Luz do céu, com sua licença, Kamatsu disse por M. A facção bélica foge, desordenada. A traição do Senhor da Guerra os privou de qualquer chance de negociação no seio do Conselho Supremo. Neste preciso momento, a facção bélica não existe mais, e seus clãs e famílias vão se reunir para discutir a quais facções vão se juntar para recuperarem nem que seja uma parcela da influência que tinham. Por ora, são os moderados que governam. O imperador balançou a cabeça e, em tom surpreendentemente, disse, não, honorável senhor, você está errado. Em Tsuranwani, quem governa sou eu. Observou os que o rodeavam. O Conselho Supremo está suspenso até que os assuntos trazidos a nós por Milamber estejam resolvidos, se até que o império que verdadeiramente é salvo. Ou, ainda, que se verifique que se trata de uma falsa ameaça. Não haverá outro senhor da guerra até eu ordenar sua eleição pelo Conselho. Até eu decidir o contrário, eu sou a lei. Majestade, e a Assembleia? Oxopepa perguntou. Mantenho o status de antes, mas lhe dou um aviso, grande, controle seus irmãos. Se alguma vez for descoberto que outro manto negro está envolvido em uma conspiração contra minha casa, os grandes deixarão de estar à margem da lei. Mesmo que eu me veja forçado a lançar todos os exércitos do Império contra seu poder mágico, ainda que isso leve à destruição absoluta do Império, não voltarei a permitir o mínimo desal à supremacia do Imperador. Está entendido? Assim será, Majestade Imperial. Oxopepa respondeu. A renúncia de Elgarhar e de seu irmão e os atos do Senhor da Guerra proporcionarão aos demais integrantes da Assembleia tempo para pensar. Levarei o assunto aos outros membros. Grande, disse o imperador dirigindo-se a Pug, não posso dar ordens à Assembleia para que o integre no cargo, nem me sinto muito confortável em tê-lo por perto. Contudo, até que todo este assunto esteja resolvido, você tem salvo-conduto para transitar de acordo com suas necessidades. Quando voltar para seu mundo, informe-nos de suas descobertas. Estamos dispostos a recebê-lo para ajudá-lo a impedir a destruição de seu mundo, se for possível. Agora, dirigiu-se à porta, tenho de voltar a meu palácio. Tenho um império para reconstruir. Pug ficou olhando o imperador partir. Kamatsu aproximou-se dele. Grande, parece que tudo acabou bem. Pelo menos por enquanto. Por enquanto, velho amigo.
Procure auxiliar a luz do céu, pois sua vida poderá ser encurtada quando que decretou esta noite vier a público pela manhã. O senhor do Shinzavai fez uma reverência a Pug. Seja feita a sua vontade, grande. Para Oshopepa, Pug acrescentou, vamos nos encontrar com Dominique e Meeshon onde eles estão descansando. Em seguida, partimos para a Assembleia. Osho, temos trabalho a fazer. Só um instante, tenho uma pergunta a fazer a Elgahar. O corpulento mago virou-se para o antigo animal de estimação do senhor da guerra. O que o levou a mudar tão repentinamente de lado? Sempre achei que fosse um fantoche nas mãos de seu irmão. O aviso que Milamber nos trouxe sobre o que se passa em seu mundo me fez pensar, respondeu o mago esguio. Reeti algum tempo sobre todas as possibilidades. Quando sugere a resposta óbvia Milamber, ele concordou. Era um risco grande demais para ignorar. Comparado a isso, todos os outros assuntos não têm importância. Oshopepa virou-se para Pug. Não entendo. Sobre o que ele está falando? Pug vacilou. Por cansaço, por algo mais. Um terror escondido em seu âmago surgindo à superfície. Hesito até em mencioná-lo. Olhou para todos à sua volta. Elgahar concluiu algo que eu desconava, mas que temia admitir, até para mim mesmo. Ficou calado por instantes, enquanto todos pareciam prender a respiração. Então disse. O inimigo voltou. Uga afastou o volume encadernado em couro que tinha à frente. Outro beco sem saída, disse, passando a mão pelo rosto e fechando os olhos exaustos. Ainda faltava tanto e tinha a sensação de que o tempo lhe fugia. Não revelou a descoberta de suas capacidades como mago do caminho inferior. Havia um lado de sua natureza de que nunca desconara e desejava alguma privacidade para explorar essas revelações. Oshopepa e Elgahar levantaram os olhos dos volumes que estavam lendo. Elgahar vinha trabalhando com o mesmo ânco que os demais, dando provas que desejava corrigir o mal que fizera. Estes arquivos estão uma bagunça, Milamber, comentou. Pug concordou. Há 2 anos, disse a Osho que a Assembleia, com toda sua arrogância, se tornará negligente. Esta confusão é só um exemplo. Pug ajeitou o manto negro. Quando as razões de seu retorno vieram a público, o mago foi reintegrado plenamente e sem hesitações, após uma moção apresentada por seus velhos amigos apoiada também por Elgahar. Dos membros presentes, somente um punhado se absteve e nenhum votou contra. Todos tinham subido à torre da aprovação e assistido à raiva e ao poder do inimigo. Shimone, um dos amigos mais antigos de Pug na Assembleia e que também fora seu instrutor, entrou com Dominique. Desde o encontro com o Inquisidor do Senhor da Guerra na noite anterior, o sacerdote mostrará poderes de recuperação notáveis. Aplicara suas artes curativas mágicas em Meeshon e em Pug, mas havia algo na forma como funcionavam que o impedia de aplicá-las em si mesmo. No entanto, também possuía conhecimentos que lhe permitiam instruir os magos da Assembleia na preparação de um emplasto que impedia a infecção das feridas e queimaduras que sofrerá. Milamber, seu amigo sacerdote, é admirável. Ele sugeriu um método maravilhoso para catalogarmos nossas obras. Partilhei somente aquilo que aprendi em Sartre. Aqui, a confusão é grande, mas não é tão grave como parece à primeira vista, explicou Dominique. Oshopepa espreguiçou-se. O que me preocupa é que há pouco aqui que não saibamos. É como se a visão que partilhamos no topo da torre fosse a memória mais antiga do inimigo. Nenhuma outra parece ter sido registrada. Pode ser verdade, disse Pug. Lembre-se de que a maior parte dos verdadeiros grandes pereceu na Ponte Dourada, deixando para trás apenas aprendizes e magos inferiores. Anos podem ter se passado até alguém iniciar estes arquivos. Meeshon entrou carregado com um monte enorme de tomos antigos embrulhados em pele tratada. Pug indicou um ponto no chão perto dele e Meeshon os colocou ali. Abriu o embrulho e passou exemplares aos demais. Elgahar abriu um com cuidado, a encadernação estalou. Deuses de Tsuranwani, estas obras são mesmo antigas. Estão entre as mais antigas da Assembleia, disse Dominique. Eu e Meeshon demoramos 1 hora só para localizá-las e outra para buscá-las. É praticamente um dialeto diferente, de tão antigo, comentou Shimone. Estão aqui usos verbais, flexões que nunca ouvi falar. Osho disse. Milamber, ouça isto. Quando a ponte desapareceu, Avari continuou a insistir em uma Assembleia, disse Osho. A Ponte Dourada? Perguntou Elgahar. Pug e os demais pararam o que estavam fazendo para ouvir Oshopepa, que continuou lendo. Dos Alsonabi, restavam somente 13, a saber, Avari, Marley, Caron. A lista continua, e pouco havia a fazer para consolá-los, mas Marley pronunciou suas poderosas palavras e aplacou seus medos. Encontramo-nos neste mundo que Shakakan criou para nós. Isso poderia ser uma forma antiga de Shoshokan? E persistiremos. Aqueles que assistiam dizem que estamos a salvo da escuridão. Da escuridão? Poderá ser? Pug voltou a ler a passagem. É o mesmo nome que Rogen usou depois de sua visão. É rebuscado demais para ser uma coincidência. Temos nossa prova. De uma maneira ou de outra, o inimigo está envolvido nos atentados à vida do príncipe Aruta. Há mais alguma coisa aí, disse Dominique. Elgahar concordou. Sim. Quem são aqueles que assistiam? Uga afastou o livro, o peso do último dia lhe causando um sono inesperado. De todos os que tinham cado pesquisando com ele o dia inteiro, só restava Dominique. O monge chapiano parecia ser capaz de ignorar o cansaço quando assim decidia. Pug fechou os olhos, determinado a descansar apenas por um breve período. Sua mente estivera ocupada com tantos pensamentos afastara tantos outros que via agora imagens fugidias, embora nenhuma parecesse durar muito tempo. Pouco depois adormeceu e, durante o sono, sonhou. Voltou ao topo da Assembleia.
Vestia-se de cinza, como os aprendizes, enquanto Shimone o guiava até os degraus da torre. Sabia que tinha de subir, para voltar a enfrentar a tempestade, para voltar a passar pela prova que lhe daria o título de grande. Em seu sonho, subiu e subiu, vendo algo a cada passo, uma cadeia de imagens intermitentes. Um pássaro de asas vermelhas tocou na água para apanhar um peixe, cintilando contra o azul do céu e da água. Logo veio outra enxurrada de imagens, selvas quentes onde escravos trabalhavam, um confronto de guerreiros, um soldado agonizante, um THN correndo pela tundra do norte, uma jovem esposa seduzindo um membro da guarda pessoal de seu marido, um mercador de especiarias em sua barraca. Depois, as visões viajaram para o norte e ele viu campos glaciais, gelados e varridos por um vento cortante. Lá, conseguia sentir o odor penetrante do tempo. De dentro de uma torre de neve e gelo, ressurgiram anguras cobertas para encarar o vento. Embora apresentassem forma humana, caminhavam em um passo suave que revelava que não pertenciam à espécie humana. Eram seres antiquíssimos e sábios de modos desconhecidos para o homem. Procuravam um sinal no céu. Olharam para cima e observaram. Observaram. Vigilantes. Pug sentou-se de repente, os olhos arregalados. O que foi? Pug? Perguntou Dominique. Vá chamar os outros, disse. Eu sei a resposta. Pug estava em frente aos outros. Os mantos negros esvoaçavam na brisa matinal. Não quer que alguém o acompanhe? Voltou a perguntar Osho Peppa. Não, Osho. Será uma grande ajuda se levar Dominique e Meeshon de volta à minha propriedade para que possam retornar a Midemia. Transmiti todos os meus saberes aqui adquiridos a Kugan e aos outros, com mensagens para todos se precisam saber aquilo que descobrimos até agora. Posso ir atrás de uma lenda ao tentar encontrar esses vigilantes no norte. Já ajudará muito se levar meus amigos de volta. Elgarhar deu um passo à frente. Se me permitir, gostaria de acompanhar seus amigos a seu mundo. Por quê? Questionou Pug. A Assembleia não tem grande necessidade de alguém que esteve envolvido nos assuntos do Senhor da Guerra. Baseado no você que disse, há grandes informações em sua academia que precisam de quem lhes dê instrução. Considere esta atitude como um ato de paz. Lá permanecerei, pelo menos durante algum tempo, dando seguimento à educação desses aprendizes. Pug ponderou a proposta. Muito bem. Kugan vai informar-lhe o que deve ser feito. Leve sempre em conta que o título de grande não tem qualquer significado em Midemia. Você será apenas mais um membro da comunidade. Será difícil. Irei me esforçar, Elgarhar afirmou. Essa é uma excelente ideia, disse Osho Peppa. Já faz tempo que tenho grande curiosidade por essa terra bárbara de onde você é originário. Além disso, umas férias de minha mulher me cairiam bem. Também vou. Osho, disse Pug, rindo. A academia é um lugar inóspito, desprovido de seus habituais confortos. O outro mago deu um passo à frente. Não importa, Milamber, precisarei de aliados em seu mundo. Minhas palavras podem ser frívolas, mas seus amigos vão precisar de ajuda, e em breve. O inimigo é algo além da experiência de qualquer um de nós. Começaremos desde já a combatê-lo. Quanto ao desconforto, darei um jeito. Além do mais, comentou Pug, desde que falei sobre a biblioteca de macros, você está com água na boca. Meeshon abanou a cabeça. Kugan e ele. Farinha do mesmo saco. Como assim, do mesmo saco? Disse Osho Peppa. Em breve saberá. Velho amigo. Pug deu um abraço em Osho e em Shimone, apertou a mão de Meeshon e de Dominique e fez uma reverência aos outros membros da Assembleia. Siga as instruções de ativação do portal conforme as redige. Certifique-se de fechá-lo depois de passar. O inimigo ainda pode estar à procura de um portal para entrar em nossos mundos. Vou até a propriedade do Shinzavai, o destino mais ao norte onde poderei recorrer a um padrão. De lá, seguirei a cavalo e atravessarei a tundra THN. Se os vigilantes ainda existirem, irei encontrá-los e voltarei a Midemia com seus conhecimentos sobre o inimigo. Só então voltaremos a nos encontrar. Até lá, meus amigos, cuidem uns dos outros. Pug recitou o feitiço necessário e, envolto em uma luz trêmula, desapareceu. Os outros não se moveram por um tempo. Por fim, Osho Peppa disse, venham, temos de nos preparar. Olhou para Dominique, Meeshon e Elgarhar. Venham, meus amigos.